Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo o Masmorra Classic. Olha lá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. É isso aí, caro ouvinte. Estamos de volta com o nosso projeto Masmorra Classic. Um podcast para resgatar obras esquecidas, né? Ou então pouco mencionadas. Ou então, como no caso do filme de hoje, uma obra que é muito conhecida, porém ela é muito interessante de ser analisada. E para isso eu trouxe os meus amigos aqui, o Douglas Freak lá do Pod Trash. Tudo bem, Douglas? Winter, Spring, Summer or Fall. All you have to do is call. And I'll be there, yes I will. You've got a friend. Sim, meus amigos. You've got a friend. No meio do mato. Muito bom, meu amigo. A minha amiga Angélica pediu abertura, viu? Em nome da amizade, a gente faz. Adorei. Tu sabe que eu sou viciada nas tuas cantorias, né? Pra mim, se não tiver um podcast com você cantando, não tem graça, né? Bem. Excelente. Também o nosso amigo Thiago de Lima Castro. Tudo bem contigo, Thiago? Tudo ótimo. E acho que já é bom falar ao ouvinte. Nunca resolva atirar uma garrafa de vodka cheia. Por que você vai fazer isso? Tá certíssimo, grande Dersu. E aqui é a sua host, Angélica Hellish. Eu digo, amizade é um amor maravilhoso, né? Esse é um filme sobre isso, além da questão humana do homem, a sua relação com a natureza, a importância da amizade, né? E de almas gêmeas. Muito bom. Falaremos aqui então hoje do filme Dersu Uzala, que é um filme de um cineasta excepcional. Eu acho que aqui todo mundo gosta, todo mundo é apaixonado por ele, que é o Akira Kurosawa, né, Douglas? Sim, espetacular. E é um dos filmes mais subestimados, né? Ganhou Oscar e tal, né, de filme estrangeiro, mas é um dos filmes que o pessoal diz, é um dos uma grande parcela até dos críticos, né? É um filme menor do Kurosawa. Mas como assim, né? Filme espetacular, né? Ensinamentos, lições, né? Interessante, Douglas, que assim, o Kurosawa, ele é um cineasta que as pessoas conhecem muito a temática dele de samurai, né? Esse é um filme diferente do Kurosawa, né? A gente estava até batendo um papo aqui em off, que é um filme que ele estava numa fase difícil da vida dele, né? É um filme que o pessoal chama de o filme do renascimento do Kurosawa. Por quê? Ocorreu uma tentativa de suicídio, né, em 71, né? O filme é de 75 e ele estava frustrado porque o filme dele nessa época foi aquele filme que eu amo de paixão, né? Que é o do Descadem. Que é espetacular o filme, né? Mas foi um fracasso, né? Exatamente, ele estava frustrado. Foi só isso, teve esse processo de depressão também porque o irmão dele havia se suicidado, né? Então foi uma fase muito difícil pro Kurosawa, né? Então ele estava muito decepcionado até para ele poder fazer captação para poder continuar fazendo cinema. Aí apareceu essa oportunidade dele fazer esse filme, né? Que já havia sido feito um filme de 61, não é verdade? Na verdade esse filme do Kurosawa seria um remake. Mas ele foi convidado por um grande estúdio da União Soviética, né, o Mosfilm, né, para ele filmar essa história que é um encontro entre o capitão Arseniev, né, que é um militar que ele faz a topografia, né, de uma região, essa figura maravilhosa, encantadora que é o guia dele na história, que é o Dersu Uzala, né. Aliás, uma das histórias mais famosas do Arseniev, é o livro mais conhecido dele, né, que é um cara que escreveu mais de 60 trabalhos referentes a isso daí, né, um crânio mesmo, né. Ele lembra muito trabalhos etnográficos, né, antropológicos, né, se a gente pensar, sei lá, Laurence da Arábia também com uma obra, né, antropológica, né, a visão que o Ocidente tem, né, os estereótipos lá do povo árabe, né, da vida no deserto,
pô, esse filme que o Kurosawa vai fazer, né? O Arseniev, ele vai fazer um estudo, né, brilhante, né, sobre a vida, né, do camponês, do pessoal que mora no mato, né, no meio da floresta, naquela região ali entre a Rússia, a China, a Mongólia, né? É muito interessante, né? Você estava comentando de considerarem esse talvez um filme menor, tudo. Eu tenho a impressão que, em geral, os críticos, quando falam do Kurosawa, parece que é só valorizado o lado samurai, porque alguns diretores ocidentais se inspiraram nisso para fazer outras coisas, western, Star Wars e por aí vai, então é por isso que você valoriza. Às vezes me dá um pouquinho essa impressão quando falam alguma coisa do Kurosawa, assim, porque tal coisa influenciou o Ocidente, então é legal. O que tá fora desse grupo de filmes é curiosidade, sei lá, às vezes me dá essa impressão. E também tem um pessoal que critica o Kurosawa no próprio Japão, né? Criticava na época, ele tinha dificuldade muito grande em arrumar financiamento, produtores, né, pros projetos dele, que ele obedecia muito ao gosto ocidental, né? E aí a gente tem o problema também, antes do Descadem, vai ter a produção do Tora Tora Tora, que vai ser o roteiro da versão oriental, da versão japonesa do Ataque a Pearl Harbor. O roteiro é do Kurosawa, mas aí os diretores, né, os cabeças, né, da Fox falaram, não tem que ser assim, não pode ser assim, não pode ser assado. Então o Kurosawa ficou triste pra caramba também, essa questão da intervenção dos grandes estúdios, né, no projeto, e aí ele abandonou o projeto. E aí o Descadem não dá certo, a vida particular dele já não tava legal. O primeiro filme, né, depois que ele vai fazer o estúdio dele, que é o do Descadem, abre falência. Esses filmes aí, tanto Han como Sonhos, etc., são filmes que eles foram possíveis devido ao Dersusa lá, né? Porque ele conseguiu novamente fazer a captação. Como eu falei, essa fase onde ele não estava conseguindo recursos para poder produzir, né? Fora os problemas pessoais. Então, o sucesso que foi, né? O prêmio do filme, etc., um filme que encanta muita gente, né? Algumas pessoas podem até achar que é um filme menor, mas isso daí é pura bobagem, porque ali o que acontece é de uma profundidade absurda, entendeu? E um dos grandes arrependimentos, né, que eu tenho de não ter conseguido participar de um programa do Cine Masmorra, porque o filme, o Dersusa lá, ele tem elementos interessantes que vocês discutiram lá na Natureza Selvagem, né, a questão da relação do homem com a natureza, e pô, eu tô feliz a beça de poder participar dessa gravação justamente por causa disso. Fico muito feliz de você lembrar da Natureza Selvagem, porque também é impossível você não, vendo a relação e as falas do Dersu, né, quando ele menciona como é que funciona a natureza, de uma maneira até mística, né, de certa maneira supersticiosa, mas muito interessante a relação dele com a natureza, que é uma relação integrada e de respeito, né, e tal, é muito legal. Isso, e o Kurosawa, ele sempre teve, assim, pra fazer o filme, ele nunca, ele mergulhava de cabeça nos projetos, então, imagina, você mergulha de cabeça por anos lá num projeto de um grande estúdio ocidental de Hollywood, aí falha miseravelmente, o seu nome não entra nem nos créditos do Tora Tora Tora, né? O Kurosawa não aparece nos créditos, ele é autor do roteiro, né, da versão da história japonesa, e aí você tem também a questão do fracasso, né, de público do Descadem em cada filme que ele vai fazer, né, ele mergulha naquele mundo, e viajou para a Rússia quando ele ganhou o convite, e ficou anos lá aprendendo sobre as locações, como são as condições de vida dos camponeses, tentar identificar as dificuldades daquela vida, que é uma vida difícil, né, ele já era velhinho nessa época, ele já tinha mais de 60 anos, quando ele vai para a Rússia, né, então assim, ele mergulha de cabeça. Pois é, sabe uma coisa interessante? Quando o Kurosawa, ele, na autobiografia dele, né, que tem as memórias dele, ele refere-se ao filme, né, a gravação do Dersusa lá, como uma viagem de um salmão japonês em um rio russo para lá fazer caviar. Olha só. Aí a gente verifica que caviar que foi produzido, né, que é sensacional, né? Que é um filme que ele se passa no início do século XX na Rússia czarista. Como eu disse, adapta o livro do Vladimir Arseniev. Ele é um filme
filme que, assim, é muito interessante ele ter que ir para outro país, não é? Mas receber um respaldo gigantesco, né, do estúdio. Ele fala, inclusive, Douglas, que só foi possível o Der Susa existir devido a esse grande estúdio aí que pegou e abraçou, né? E falou assim, olha, todo o suporte que for necessário, que vamos pensar aqui, as imagens são lindas e maravilhosas, mas, puxa, no lugar é muito perigoso, né? Que é Sibéria, gente. E o profissionalismo, porque as relações Rússia ou União Soviética, como queira, né, e Japão, nunca foram, né, assim, excelentes, né? As relações diplomáticas, né? O pessoal ali sempre tem uma rusga e elementos pendentes aí, né, na diplomacia, mas foi um profissionalismo danado, o apoio, né, a Torre apoiou no que deu, os 6 pessoas da equipe, de mais de 100 pessoas, 6 dessas pessoas eram japoneses só, o restante todo mundo russo. Não é a primeira vez que o Kurosawa vai fazer um filme baseado, né, ele fez o Idiota, né, do Dostoiévski, não é a primeira vez que ele vai fazer uma adaptação, é fã da literatura russa, mas o interessante é esse mergulho, quando a gente fala em mergulho, e a gente falou também da natureza selvagem, esse mergulho que ele aos 60 e pouquinho anos vai dar para poder realizar essa obra-prima num momento dificílimo, né, num ponto de virada da carreira dele, e você mencionou a biografia dele, ele fala nessa biografia que quando ele tinha uns 13 anos de idade, o irmão dele, o irmão mais velho, esse que morreu, levou ele para ver os destroços de um terremoto no Japão, né, morreram 30 mil pessoas e tal, e aí foi uma lição que marcou a vida dele, e depois a gente vai ter, que a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial, né, as relações Rússia-Japão, você vai ter a questão da bomba atômica também, que vai ser tema do Rhapsody de Agosto. Você vai ter a questão de como a natureza, ela parece um ser humano, ela pode ser cruel e traiçoeira, né? Mas você tem que saber lidar com a natureza, assim como você lida com as pessoas, né? Você tem que lidar com a natureza. Então, nos filmes do Kurosawa, você vai ter o vento, a chuva, a tempestade lá no Rhapsody de Agosto, né? A água da cachoeira, a lama e a chuva lá nos Sete Samurais, né, o vento na bandeira lá no enterro dos mortos lá dos Sete Samurais. Então você vai ter o elemento da natureza, o fogo, o castelo pegando fogo no Han. Você tem características aí da natureza que desde pequeno o Kurosawa vai imprimir nos seus filmes. A natureza é um personagem dos filmes do Kurosawa. Os personagens contracenam com a natureza. E o De Souza, na minha opinião, é onde esse diálogo se dá de forma mais assim espetacular, mais sublime, com mais talento, né? Porque é um filme muito pessoal, né? Apesar de se basear numa obra estrangeira, é espetacular. Eu gosto muito do Kurosawa. Não vi nada que eu assisti dele, não vi ainda todos os filmes, infelizmente. Algo a corrigir, mas eu gosto bastante, porque eu acho que essa questão da natureza me impressiona muito nele, porque você pega, por exemplo, uma arquitetura efetivamente japonesa. Você vê que ali há sempre uma questão de você ter a construção humana e um certo equilíbrio com o natural. Essa é uma questão que a cultura japonesa tem. E o que eu acho muito interessante, como o Douglas falou, a natureza aparece ali como personagem mesmo. Essa relação, que não necessariamente precisa ser conflituosa, às vezes parece que há um certo saudosismo de um momento histórico onde o Japão tinha uma relação mais tranquila com essa. Afinal, quem viveu a época do Kurosawa, né, passou pela Segunda Guerra Mundial, tudo, né, todas as transformações que o Japão teve no século XX. E tem uma coisa que é muito bonito, que é a maneira como ele consegue transmitir tanta coisa pela imagem. Nesse filme mesmo, tem cenas que ele fala que se você for tentar descrever a metáfora, você consegue escrever umas 5, 10 páginas pegando uma cena, algo que ele trouxe de maneira completamente visual. Isso eu acho fantástico. Pô, perfeito, Thiago. Isso que você falou, né? Porque cinema não é exposição de diálogo. Ele usa o movimento, ele filma a natureza, ele filma o tipo de enquadramento dele, então ele vai misturando o movimento, seja da natureza, seja dos personagens, e vai combinando com as emoções. Então a chuva, toda vez que tem chuva, ou a gente vai ver a tempestade aí do vento, o frio chegando, né, que é a cena de suspense, assim, que
né, que a gente vai comentar sobre ela, né, a cena, a morte chegando aí, né, o frio, né, então ele filma o movimento, ele pede pros atores escolherem um movimento ou maneirismo pro personagem repetindo ao longo do filme, né, o Toshiro Mifune vai fazer isso lá nos Sete Samurais, que ele é um bufão, ou lá no Yojimbo, né, que ele fica mastigando o palito que o Clint Eastwood vai usar lá no negócio do cigarro, ele vai ficar mexendo o ombro, né, por um pé de dólares, né, que o Yojimbo, né, foi influência pro Sérgio Leone. O Dersu, ele vai mancar, ele vai andar de um jeito específico. A gente citou o Sérgio Leone, vocês falaram do Star Wars. Tem gente que diz que o George Lucas, né, era um grande fã do Akira Kurosawa, vai dizer que tem muito do D'Souza lá no Yoda. A questão da relação com a natureza, o jeito de falar enrolado, né, de falar, vamos dizer, errado, a simplicidade, mas a grande sabedoria por dentro daquela simplicidade, né? Então, bom assim, humor, né? O bom humor, né? E é um personagem icônico, né, da série, né, quer queira ou quer não. Uma das garantias de sucesso é a ideia do mentor, né? O arquétipo do mentor. O Yoda é isso lá, né, na série do Star Wars, mas o D'Souza lá aqui vai ser um mentor, mas ele também aprende, né? Ele vai aprender com a Arseniev, né? Eles vão aprender juntos a como lidar com a natureza, né? E depois vai ter a relação dele com a cidade. O filme é simples, mas ao mesmo tempo tem muitos questionamentos muito bacanas, né, que a gente pode tirar. Como eu havia mencionado anteriormente, né, existe um filme anterior, eu não sei se o Douglas conseguiu assistir de maneira mais aprofundada, sim, que é do Agassiz Babayan, né, que ele é um filme que ele vai contar essa mesma história, ele meio que se parece um pouco com o filme do Kurosawa, só que vamos colocar assim, o do Kurosawa ele traz uma beleza pro filme que é quase ímpar, né, que é uma coisa muito particular desse diretor. Mas eu senti uma coisa muito curiosa, então, quando a gente vê os diálogos dos soldados, claro, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas você vê que existe, claro, primeiro um tom de chacota, não de Arseniev, né, mas dos militares em geral, eles acham o Dersu muito engraçado, né, e as falas dele, né, ele falando com a natureza, etc, aquilo muito estranho, né, e bizarro pra eles, né. Nesse filme, que é um filme russo, tem uma conversa que aquilo ali me é estranho, porque não tem no filme do Kurosawa essa espécie de conversa. Tem um momento, um militar ali, o que tá ajudando, que tá acompanhando, ele fala pro Arseniev assim, olha, ele é uma excelente pessoa, só que, veja bem que absurdo as coisas que ele fala, ele não é cristão, então ele não tem alma, né? Então eles ficam naquela discussão e o personagem que faz Arseniev nesse filme, ele não discorda, né? Aí eu fiquei assim pensando, poxa, será que esses relatos assim, foi uma coisa que foi colocada, é uma coisa que tá na história e tal, porque a gente não tem um livro pra poder fazer essa base de comparação, né, do livro do Arseniev. Eu acho que ele foi, eu não li o livro, né, mas eu acho que ele foi mais os diálogos e todas essas cenas mais específicas foram tiradas, transferidas dos diálogos do livro direto pro filme, porque o Kurosawa, ele é mestre, né, então ele fala, eu vou fazer uma obra literária, vou transferir pro cinema, se eu for fazer a mesma coisa, não vai ter graça nenhuma, didaticamente colocado ali diálogos, até pela questão de propaganda russa, propaganda soviética, a questão do poder do soldado, né, você tem o culto ao soldado, essas sociedades muito ditatoriais, você sempre vai ter o culto às forças armadas, né, os personagens, os heróis, geralmente são as forças armadas. Então, aí, toda vez que você tem uma exaltação do soldado ou do povo como categoria abstrata, o camponês, lá no filme você vai ter um destaque. E outros povos vão ser relegados, né? Vão ser tratados como se era tratado no século XIX mesmo, né? A questão do imperialismo, né? Se a gente falar um pouquinho sobre esse contexto do final do século XIX, Angélica, o imperialismo, as grandes potências, né, industrializadas, vão querer matéria-prima, vão querer mercado consumidor e vão buscar nos países que ainda não eram industrializados e que não tinham, não eram considerados por esses países que, segundo eles estavam no topo da cadeia evolutiva, né, os homens brancos, capitalistas, poderosos, eles podiam dominar os outros povos que eram negros, que eram amarelos, que eram vermelhos, né? Então, você vai ter esse contexto aí no século XIX de domínio, e o próprio Japão vai se adaptar a isso e vai se transformar numa potência imperialista. Vai ser derrotada, o shogunato japonês vai ser derrotado pelos Estados Unidos, vai passar pela revolução industrial, pela revolução, modernização dos costumes, sem perder
a tradição, né, que a famosa era Meiji, e aí o Japão também vai virar uma potência imperialista e vai entrar em guerra com a China, vai entrar em guerra com a Rússia, justamente ali por essa mesma região que o Capitão Arseniev está fazendo o mapeamento, por causa dos minerais, por causa da estrada de ferro, né, o capitalismo, a indústria, a revolução industrial, precisava das estradas de ferro para poder escoar a matéria-prima, escoar a mercadoria, né, e o Japão vai virar uma potência dessas também, né, e vai, claro, tratar com desdém todo o povo que era considerado inferior. Exatamente. Quem quiser um pouco mais de informação, a gente tem um podcast que a gente gravou faz alguns anos, que ele é excepcional. Ele é muito bom, que a gente falou sobre a obra Gay em Pés Descalços. Então a gente acabou trazendo a espécie de análise também, né, Douglas? Lembra? Isso, sobre a conjuntura do Japão no pós-guerra, sim. Aqui a gente está falando um pouquinho do Japão antes da Segunda Guerra, né? Mas que tudo isso tem a ver, né? Essas disputas por território, por matéria-prima, por influência em outros povos, né, de forma violenta, você vai ter o Gay em Pés Descalços, que é pós-Segunda Guerra Mundial, e esse filme vai se passar durante a guerra do Japão contra os russos, né, o Império Czarista contra o Japão, já era Meiji. Uma curiosidade aqui, né, porque eu andei pesquisando sobre a Arseniev, né, que a gente tem a percepção somente do filme. Eu até comentei um pouquinho com vocês em off, que isso daí me deixou muito entristecida e chocada, né, porque, é claro, o filme termina e você não tem mais informações sobre a Arseniev. Ele não termina com as letrinhas explicando o que aconteceu, o Arseniev, etc. Mas eu fiquei sabendo, assim, que a Arseniev, ele vivia, né, em Vladivostok durante esses anos da Guerra Civil Russa. Ele foi nomeado comissário para minorias étnicas da República do Extremo Oriente, né? Tem a família dele lá, mulher e filho, e eu fiquei triste para caramba, porque eu descobri que o Arseniev, ele morreu aos 57 anos, né? Ele chegou a popularizar, inclusive, essa questão, né? Ele fundou alguns museus que tratam dessa questão etnográfica, etc. Ele era alguém realmente que se importava. Isso é muito interessante. Eu acho, inclusive, se eu for colocar os dois Arsenievs, o de 61 com o do filme do Kurosawa, esse do Kurosawa, ele tem uma humanidade que ele passa no olhar, muito forte. Exato. Muito forte, assim que você consegue entender e compreender até essa questão. Então ele faleceu aos 57 anos, ou seja, faleceu jovem, não é? Em 1930, e a viúva dele, a Margarita Nikolaievna Arsenieva, né? Porque o sobrenome coloca um A no final, né? Quando é mulher, né? Ela foi presa em 34, 4 anos depois dele falecer, pela polícia secreta soviética. E achavam que ela era espiã e sabotadora, e infelizmente acabou sendo executada, né? Teve um tribunal militar em 38, ela foi executada com apenas 10 minutos, né? Os caras chegaram à condenação dela, condenaram ela à morte. Não teve nem julgamento, né? Foi uma execução sumária, né? Assim. Exatamente. A sentença, ela foi imediata após os caras decidirem lá. E o filho dele também foi preso em abril de 41 e foi condenado, foi parar num gulag, né? Também. Então, infelizmente, foi muito trágico no final a história dos familiares do Arseniev, né? Alguém que ele lutou muito por essas causas e pelo estudo desses povos aí, né? Porque o Dersu, ele é um Gold, né? Isso. Ele é um nativo da região. Aliás, esse ator que faz o Dersu também, eu achei ele muito mais bem caracterizado. Espetacular, assim, na minha opinião, com as fotos originais que a gente vê do Arseniev, que existem, não é? Com o Dersu, né? O ator, né, é o Maxim Munzuki. Ele é russo, ele é da região de Tuvan. E ele foi também um cara que foi responsável por criar teatro dentro daquela etnia que ele participava, fazer um teatro específico daquela etnia, chegou a dirigir filme também. Ele me faz chorar muito, sim, muito mesmo. Fantástico ator, né? Você realmente acredita que ele é um nativo. Não tem aqueles maneirismos, porque, sei lá, né? O DiCaprio ganhou Oscar, né? Porque vomitou, entrou dentro do bicho lá, entrou dentro do urso, né? Ele vomita, aliás, você fez uma outra boa relação sem querer, porque eu acho que existe uma inspiração visual, né? Sim. Imagética, com o Dersu Uzala, referente a esse personagem do Leonardo DiCaprio. Algumas cenas e algumas sequências me lembram Dersu com muita força, né? Pois então, é. Acho que existe sim uma inspiração do Inharito nesse filme aí, com o filme do Kurosawa, assim. Então, o povo da região de Tuvan, que também são nativos, fisicamente parecem chineses, mas não são chineses, é uma outra região, não é exatamente um Gold, né? Mas ele também foi um cara que, além de trabalhar com teatro, de ser um dos caras que fundaram o teatro dos Tuvans, né? Participou de movimentos de valorizar a cultura da etnia
autonomia dele também. Então eu imagino alguém que, quando ele foi fazer esse filme, que de uma certa forma a vida dele também era isso, né? Deve ter sido uma situação bonita, assim, né? Ah, sim. Sobre essa questão que a gente tá falando aí do gulag, da execução, porque é uma ditadura, né, Angélica? O centro de poder, quando você chega na periferia, ele precisa agir de forma extremamente repressora, violenta, e a gente gravou sobre essa questão da repressão da União Soviética na Polônia, uma periferia da União Soviética, a gente gravou sobre o Andrei Vazda. Lembra? As lutas que a Polônia passou também. A gente perdeu o Vazda ano passado. Pois é, um ano terrível, né? Então, toda a periferia de uma ditadura sofre muito com as violências, com a repressão, com a opressão. E quando você fala num sistema que você acaba diluindo diferenças culturais, tribais, sociais, antropológicas, em nome de uma grande abstração categórica chamada povo, né? Que todo mundo é povo soviético, você acaba destruindo essas oportunidades de valorização da cultura local que o Thiago estava falando. E que o ator que fez o De Souza lutou por isso, né? Então você vai ter uma repressão violenta dessas ditaduras em nome de uma categoria abstrata, que a abstração não fala nada, a abstração é genérica, né? Mas a vida local, a vida, o dia a dia, o cotidiano, a força, né, da cultura, né? Isso se dá analisando, vivendo aquele teatro local. E isso, se a gente fizer mais uma má comparação com os dias de hoje, né? A gente tem cada vez menos teatros e filmes locais, todos eles sendo devorados por uma grande máquina, né, que implanta um ideal genérico, ideal de povo, de ser humano, né, que é Hollywood, que destrói toda a diferença, valorização cultural. Esse é um filme que ele inverte toda essa questão. Ele mostra que o homem, para sobrevivência, ele tem que se integrar, né, respeitar e compreender o meio que ele está vivendo, né, no caso ali no meio da natureza, nas florestas. Exatamente. Então eu acho muito interessante, assim, porque isso daí também diz muito sobre a nossa geração, né? Quando a gente gravou sobre Silent Running, a gente conversou muito sobre isso. A gente dedicou um pedaço do podcast para falar sobre como é que estava sendo a questão ambiental, né? O impacto ambiental em nossas cidades, né? A gente que mora muitos anos no mesmo lugar, como é que está sendo o impacto ambiental? Como é que a gente pode relatar isso daí pro ouvinte? E outra recordação também, antes de você dar prosseguimento, quando nós falamos sobre o Tesouro de Sierra Madre, que é um filme excepcional, maravilhoso, eu lembrei durante o filme, não sei se vocês recordam, que você estava presente, né? Eu falei do personagem que eu sou total e completamente apaixonada, que é o interpretado pelo Walter Houston, né? Que é o Howard, que é aquele personagem que ele fala assim, olha, ele vai escavar, assim, um local para poder retirar ali o minério, tirar o ouro, só que quando eles saem de lá, eles não querem deixar impacto. Então ele fala, eu não quero ferir a montanha, então a gente vai lá fechar os buracos que nós fizemos, né? Eu lembrei do Dersu imediatamente, porque o Dersu tem isso de você não deixar impacto, né, no espaço que você tá, né? Que a passagem humana, ela não fira a natureza, né? E é uma coisa, um mito de que a tecnologia, o progresso, a verdadeira civilização é um mito, né? Existem formas diferentes de ver o mundo, né? Hoje, né, o pessoal fala, né, assim, de forma atabalhoada, sem analisar um pouco esse discurso, né? Ah, mas tá muito quente o Rio de Janeiro, Brasil, época de verão, né? Eu tenho que ligar o ar-condicionado do meu carro e tal, né? Mas aí a pessoa não pensa, poxa, se a gente parece um pouco para analisar o estilo de vida que a gente leva, né? A gente não olha pro lado, a gente acredita que a solução é ligar o ar-condicionado do carro, mas se a gente pensa numa rua mais arborizada, com menos carros, né, uma estrutura urbana diferente, né? Então a gente pensa muito na questão imediatista. Ou então, eu quero comer aquela refeição das trufas da Noruega, que blé blé blé, lá, né, aquele prato caríssimo. Quanto de gasolina não é gasto pra trazer aquela porcaria daquela trufa, né? Em vez de você comprar no mercadinho da esquina, que é um produto local, né, a sua alimentação. Exatamente. Então, se a gente pensar, né, nesses movimentos que estão acontecendo agora, né, por exemplo, lá no interior do Texas, no deserto, o cara tem sujeito, esses hippies, né, esses filhos de hippie, né, eles conseguem produzir o próprio alimento no meio do deserto, eles usam aqueles painéis solares e tal, são formas
de você viver uma vida com conforto, vamos dizer assim, né, moderno, né, mas ao mesmo tempo você não agride a natureza, você respeita a natureza, né, e isso é uma grande lição que o filme do Akira Kurosawa ele traz, né, essa vida simples. Você não precisa, sei lá, viver pro relógio, pro celular, dentro do carro, né, sabe, estressado. Você pode viver a vida mais simples, né? Sim. Você pode viver uma vida que impacte o menos possível, né? Eu sei que todos nós somos pessoas urbanas, né? A gente já falei isso no podcast anterior, mas a gente pode e deve ter o contato com a natureza. Isso daí é muito importante, gente, porque isso que nos faz humanos. O que não nos humaniza é esse contato direto com o asfalto, entendeu? E essas coisas que desumanizam o ser humano, né? A falta de contato humano em si também é muito problemático. Mas, só um detalhe, você falou que o Jorge Lucas é um grande fã do Kurosawa, né? E, né, vamos lembrar que a Fortaleza Escondida é uma referência muito forte dele, né? O filme foi distribuído pela New World Pictures, né? O Roger Corman, sempre ele, né? Outros filmaços, né? Do Oriente, distribuídos, né? Nos Estados Unidos e fizeram sucesso pro grande público, graças ao Roger Corman, que fazia aqueles filmes por $2, escravizando essa galera, né? Que vai se apaixonar, olha aí, talvez não seja por acaso, que vai se apaixonar pelo Kurosawa, né? Como o Coppola, como o Joe Dante, o próprio George Lucas, né? Esse pessoal todo trabalhou com o Roger Corman, né? Então, né, os filmes do Fellini. Corman, ele tem uma importância pro cinéfilo, que se o cinéfilo soubesse, né? Fora todo o material que ele mesmo já produziu, sim, a importância dele para trazer cinema, para ele fazer com que o cinema se popularizasse, né? Através dos Estados Unidos e tal. Porque, por exemplo, The Wicker Man só existe pra gente por causa de Roger Corman, exato, porque ele recebeu o VHS de The Wicker Man. Então ele tem uma importância absoluta, gente. Então, sabe, valorizem, por favor, esses caras, valorizem. O James Cameron, Coppola, Joe Dante, George Lucas, essa galera toda, o Jack Nicholson, esse pessoal todo aí é da escola Roger Corman, né? Eles foram pupilos. Essa relação aí que o Kurosawa gosta de colocar nos filmes, ó, relação mestre-pupilo, né? Todos eles pupilos do Roger Corman. Sempre ele. Exatamente. Viva o trash, Angélica. Eu tinha que trazer isso. Viva! Só antes da gente poder ir pra esse outro tópico, que é onde a gente vai começar a falar do filme em si, eu falar pra vocês uma coisa que eu acho muito interessante, né? Vocês sabem que eu faço Feito por Elas, né? Vocês são meus amigos, sabem que eu faço Feito por Elas. Aliás, parabéns, Angélica. O projeto de vocês obrigado. Além de necessário, é fundamental para o debate que hoje em dia tá brabo, né? A situação, sim, a intolerância... A situação tá difícil. Tá feio o negócio, tá, gente. Mas eu queria trazer, porque tem uma diretora que a gente abordou, que o nome dela é Naomi Kawase. E essa diretora, ela tem um filme, que é um dos mais recentes, que é chamado O Sabor da Vida, né? Que fala sobre a história de um cara que ele tem uma espécie de restaurantezinho ali, que ele faz uns docinhos de feijão, no meio de umas panquequinhas, e vai aparecer uma senhora muito idosa, que ela vai trazer lições de vida maravilhosas também. Então esse personagem do mentor, né, que é sábio, que é capaz de te dar um norte, né, o que você deve fazer, ele é muito interessante e vá buscar o filme da Naomi Kawase, que além de lindíssimo, fotografia incrível mesmo, você fica de queixo caído com essa mulher. O filme é belo, tanto aprendizado e tanta coisa pra se falar, uma coisa cultural assim, né, e tal, mas é bem legal. Eu gosto de ter essas histórias que mostram outras espécies de ensinamentos que às vezes até através da própria feitura do alimento, né? A gente falou também anos atrás sobre isso, sobre filme, e gastronomia, alimentação, e dá pra trazer tanta coisa, né? Nessa época não tinha ainda esse filme da Kawase pra gente comentar, mas eu colocaria no podcast com certeza. Dersu Uzala is a story of friendship and respect. Set against the breathtaking backdrop of Siberia's majestic wilderness, this story of an army engineer and his guide is told on an intimate, human scale. Side by side, they battle nature's savage forces and its infinite mysteries.
Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do filme aqui pro ouvinte, né? O filme ele começa, gente, ele abre para uma floresta que ela está sendo limpa para o desenvolvimento, né? Eu acho que entre aspas, desenvolvimento se merece aspas aí, né? Aí a gente vê Arseniev, que é interpretado pelo Yuri Solomin, que ele fala que ele está à procura do túmulo que não tem marca de um amigo que ele diz que foi enterrado há 3 anos. Aí nós vamos ter então o flashback dessa história que vai ser contada pra gente. O filme ele volta no ponto onde ele está em expedição, né, para o levantamento de uma área que ele está fazendo, topografia dessa área, né, que é a região de Ussuri, em 1902. Essa tropa expedicionária, ela é liderada por ele, Arseniev, e eles vão encontrar um nômade de uma tribo Gold, chamado Dersu Uzala. Aliás, essa cena inicial ela é tão interessante, gente. Eles estão todos ali em torno de uma fogueira à noite, eles escutam barulho, já ficam todos em alerta máximo, se levantam, aí escutam uma voz gritando: não sou um urso, né? Não atirem, eu sou humano, né? Eu sou alguém, né? E a gente se depara com essa pessoa deliciosa que é o Dersu, né? Que senta sem mais nem menos, senta-se ali e fica ali tranquilamente fumando um cachimbo. Espetacular, né? E é muito legal essa parte, porque logo que inicia, nesse contexto eles derrubando a árvore, a câmera se movimenta, né? Ele dá uma impressão, me dá essa impressão assim, quando a nossa civilização destrói a natureza e tal, a gente se movimenta com tranquilidade, porque logo em seguida, quando ele mostra a tropa adentrando ali, a mata, ele fica meio que contrapondo os soldados com o ambiente, né? Fica difícil, né? O acesso, né? Fica complicado. É a ideia que a gente falou no comecinho, no século XIX, do progresso, a indústria. Exatamente. Né? O progresso acaba com a natureza e traz os elementos mais elevados da civilização. O progresso está aí para desenvolver o homem. E a natureza que te lasque, né? Exatamente. E é engraçado que eles vão entrando, aquela dificuldade, os facões, e na hora que aparece o Dersu, ele aparece completamente de boa, assim, do nada, pra ele andar por ali, já te dá aquela impressão de alguém que não vê estranhamento em estar na natureza, né? Exato. E outra coisa, hein? A gente não tem que olhar quando a gente tá na cidade, se a gente tá numa cidade estranha, ou uma cidade, né? A gente tem que olhar pros lados, desconfiando de todo mundo, vai que aquele cara vai me roubar, né? O Dersu Uzala é exatamente o oposto. Ele não tem esse pensamento nunca de desconfiança. Até porque ele conhece tudo lá dentro do mato, né? E sabe que os soldados são estrangeiros. Ele sabe quem são os inimigos, né? Os povos lá inimigos que caçam, né, e matam, né, as tribos inimigas. Mas, diferente numa cidade grande, o comportamento é outro. Você tem que ficar desconfiado pro próximo. Você tem que olhar pro cara do ponto de ônibus do teu lado. Esse cara aí, será que ele é bandido? Será que não é? Eu vou atravessar a calçada. Ele não tem motivo pra ter medo, né? Por que ele teria medo se ele, inclusive, conversa com a natureza, ele entende a natureza como seres com consciência, porque, e não só a natureza, o fogo, o vento, a água, quando ele se senta na fogueira, ele fala com o fogo tá fazendo barulho, ele fala: você está fazendo muito barulho, você quer fazer mais silêncio, faz favor? Então parece que o fogo obedece, né? Aí os homens já olham, né, com aquela sensação de estranheza, né, que ele é excêntrico, e fala assim: ué, né? E é engraçado, gente, porque vai ser uma escala de admiração. A Arseniev, eu acho que ele sofreu de encantamento imediato. Sabe, quando você se depara com uma figura que te encanta, eu tive essa impressão, que ele olhou pro Dersu falando, o Dersu fala com o fogo, ele já ligou nele assim: nossa, que coisa interessante, né? Que eu vou prestar toda a minha atenção. Muito legal. Pô, os soldados caçoam dele, né? Os outros soldados lá estão tripudiando do pobre do Dersu, né? E aí ele falou: mas você mora sozinho no mato? Como é que é isso? Como é que pode? Você, né? Aquele pensamento, você não pertence a um grupo social, você não, né? Ele é aristocrático, né? Do exército, né? De família de posse, um nobre, né? O Arseniev. E como é que pode? Você não responde a nada? Não, eu moro sozinho. Eu não tenho família, né? Todos morreram de varíola. Olha aí o progresso, né? O homem branco levando o progresso para essas tribos é pouco estudado. Pelo menos quando eu fiz faculdade de história, eu estudei muito pouco isso. A gente estuda muito os povos pré-colombianos sendo destruídos, né?
pelas epidemias de varíola, né? Os povos indígenas, os astecas, mas esses povos tribais ali da Mongólia, daquela região da China, da Rússia, são pouco estudados, mas também teve esse elemento aí o homem, né, ocidental chegando lá e trazendo doença. Olha o lado ruim, né, o lado obscuro do progresso, né? É verdade, gente. E é claro, né, que o Arseniev, vendo que o Dersu tem essa integração, esse conhecimento da natureza, porque ele fala, inclusive, para eles que ele chegou a eles através do rastro, né? E, pô, veja bem, gente, estamos no meio da noite, não é? Então, e o Dersu, ele tem, claro, uma capacidade fortíssima de verificar o tipo de rastro, e já fazer, inclusive, a leitura de que espécie de pessoa, né? Seja velho, animal, pessoas jovens, bandidos, né? Ele tem muito isso, né? Pelo olfato, ele parece o Pinball Wizard. Lembra do Pinball Wizard que jogava pinball? O Tommy jogava pinball cheirando a... Você não lembra do Tommy, do Ken Russell? Ele cheirava... Ai, caramba! Uhum. O Tommy lá ele era cego, surdo, mudo, e ele só conseguia jogar pinball... que lembrança! Ele só conseguia jogar pinball pelo olfato, né? Então a pessoa Zala também, ó. É o Pinball Wizard do mato. Muito legal. Não, e o Arseniev vai falar pra ele assim, olha, você não quer ser o nosso guia? Né? Porque, como o Thiago comentou, eles estão tendo um pouquinho de problema, né? Pra poder explorar essa região, pra poder fazer o mapeamento, etc, né? Aí o Dersu, ele não fala nada, vocês repararam? Mas no outro dia ele segue como guia. Natural. Né? A primeira coisa que eles vão se deparar, porque o Dersu é um personagem tão interessante, gente, é um filme que ele sem a menor pressa, ele te conta uma história tão maravilhosa. Primeiramente ele vai falar assim, olha, tem uma cabana a não sei quantos metros, né, próximo daqui. Aí ele falou, mas por que você acha que tem cabana? Você não tá vendo essas árvores, as cascas das árvores, né, o jeito que foram cortados, etc. E tudo que o Dersu vai falando, né, daí pra frente, realmente as coisas acontecem, né, e eles se deparam com essa cabana, né, e o Dersu tá lá, ele vai explorando, né, os homens estão lá juntamente a ele, sempre brincalhões, né, que são todos jovens, né, e o Arseniev muito observador, né, claro, também é o chefe da expedição. E o Dersu chega pro Arseniev e fala assim, olha, você tem sal e fósforos? Aí o Arseniev pergunta, pra que você quer sal e fósforos? Porque eu preciso deixar aqui na cabana, porque a próxima pessoa que vier pra cá, isso pode salvá-lo inclusive da morte, né, que possa fazer fogueira, que possa se alimentar de alguma maneira. Então isso é muito legal, porque ele tem esse pensamento que ele vai pensando na próxima pessoa que pode estar em perigo, né, como eles mesmos, né? Então você tem sempre uma maneira de sobreviver, o próximo. É um código de sobrevivência no mato, Angélica, que para ele já é super natural, da mesma forma, por exemplo, que alguém dirigindo numa cidade não vai avançar o sinal vermelho, ou farol, né, sei lá, já é naturalizado para ele. O código de deixar para a próxima pessoa que vier ali, né, faz parte. Ele chega de noite para se proteger do frio, tem que ter lenha, tem que ter sal, né? Deixa um pouquinho de comida, né? Deixa fósforo, sim, né? Ele conserta a cabana, põe lá as cascas de árvore, né? Aliás, ele percebe que a cabana tá próxima porque as árvores estão meio peladas, próximas dali, né? Que tiraram as cascas de árvore para fazer o telhado, né? Isso é muito legal, ele é muito observador, né? A gente até pode debater isso daí, que é uma coisa muito interessante, que as diferentes maneiras de inteligência, né? Porque a inteligência é vista de uma maneira muito formal. Não é? Você vai pesquisar em todos os livros, vai, sei lá, fazer não sei quantas graduações. E tem pessoas, a gente sabe que sim, que elas são sábias de uma maneira que a gente nunca vai ser, né? A gente nunca vai ser safo assim, a gente nunca vai ter essa capacidade de sobrevivência, né? Arseniev, sendo um homem da cidade, né? Mesmo um homem que está explorando, ali essa é a primeira exploração dele, se não me engano, né? Ele olha para isso totalmente, né? Falando, nossa, como é que ele está prevendo coisas que nós vamos ver, né? E é muito legal, gente. E nessa hora, é muito interessante que quando ele tá falando essa parte que ele fala, tem uma cabana, né? E eles ficam, mas como você sabe? Vai ter um momento que ele vai jogar uma frase que eu achei fantástica. Vocês agem que nem criança. Vocês olham e não veem. Por que isso é interessante? Primeiro que quando eles chegam na casa, os soldados ficam meio dando uma de criança, né? Um colocando a cabeça pra fora, pra dar susto no outro. Eles têm um momento ali meio infantil mesmo. Mas essa frase eu achei muito interessante pelo seguinte: pro nosso olhar ocidental, a própria ideia do que é verdade, até do ponto de vista científico, é uma coisa da visão. Até a palavra verdade,
no grego tinha uma coisa de tirar o véu para enxergar as coisas como elas são. E o que o Dersu tá falando? Vocês não veem, de uma certa forma, é como se falando, quase uma crítica. Nós dizemos que nós ocidentais, com nossa ciência, somos capazes de ver a verdade, vocês ocidentais olham e não veem. Exato. Eu achei interessante essa cutucada que esse diálogo dá assim da gente. É aquela história, né? A natureza tem seus próprios... O mundo, né, natural, quem vive no campo, aprende a perceber quando vai chover, né? Aprende se aquele solo é fértil ou não. São coisas que, né, quem vai no mercado comprar seu alimento, né, que nunca caçou, que nunca viu um porco ser destrinchado, quem nunca precisou, girar aquela manivela para cair a água, né, tirar água de poço, né, não vai entender nunca. Né? Então são códigos de sobrevivência onde o Dersu é mestre, né? E eles são exatamente isso, são crianças naquele lugar ali, né? Eles têm que respeitar o mestre ali, né? Que é o Dersu. E é muito legal, gente, porque o filme ele vai numa escala assim, primeiro só a Seniev observa o Dersu, né? E o respeita visivelmente, né? O seu conhecimento, os homens acham engraçado, e aos poucos você vai reparando que todos os homens também vão ficando encantados, né? E respeitando cada palavra que o Dersu, né, tá falando, tentando entender, não achar engraçado. Por exemplo, tem um momento que ele percebe que tá sendo, vai ser mais pra frente, ele percebe que tá sendo seguido por um tigre, né, e ele fala pro tigre, olha, pare de me seguir, eu não quero nada com você. Por que você tá seguindo a gente, né? Então ele fala muito com a natureza o tempo todo. Isso é muito legal. E outra cena que me trouxe muito encantamento, não sei se vocês recordam, se é nesse segmento, que tem um momento que eles encontram uma cabana, né, que eles falam, o Dersu fala assim, olha, 2 homens velhos passaram por aqui. Aí pergunto, nossa, por quê? Por causa da pegada. Porque os homens idosos, eles pisam mais com a sola dos pés, né? E os jovens um pouco mais com a ponta, algo assim do gênero. E mais pra frente, realmente, ele vai encontrar essa cabana que tem um homem velho. E ele tenta, né? A Seniev até tenta levar alimento pra ele, né? Levar uma bebida. Ele não aceita, se atrapalha, coitadinho do velho, né? Até deixa cair no chão. Você vê que o Arseniev, ele tá preocupado. Ele olha, o tempo todo eles estão na fogueira, tá ele e o Dersu. E ele fala, nossa, o que eu faço? Eu não posso chamá-lo pra vir pra fogueira com a gente? Aí o Dersu olha pra trás, fala, deixe ele, porque ele, nesse momento, ele tá muito pensativo, ele está vendo campos floridos, né, ele tá lembrando do passado, né, ele tá perdido no passado. Então, na verdade, o Arseniev não podia nem incomodá-lo, né, deixá-lo no cantinho dele. Essa cena é muito bacana, porque esse homem idoso, né, ele perdeu, a esposa dele foi embora junto com o irmão desse homem idoso, uma coisa assim, e aí o Dersu fala, ele tá sozinho, ele resolveu viver eremita, né? Ele resolveu se fechar da sociedade, ele tá sozinho com os sonhos dele, né? Então ele criou um paraíso, né? Ali no meio daquela cabana isolada, o homem como se fosse a própria ilha. Olha aí essa discussão, né? Se a gente voltar um pouquinho lá pra natureza selvagem, o Alexander Supertramp, ele queria viver a vida plenamente, sem as amarras sociais. Ele queria ir para a natureza, viver plenamente as suas potencialidades, né, a sua criatividade, etc., entrar em sintonia com a natureza, né? Mas foi uma questão de escolha, um Mauricinho que se formou na faculdade, queimou dinheiro, né? Não foi por circunstância da vida, né? Como esse homem idoso, né, que resolveu viver eremita por um drama, e o próprio Dersu, né, cuja família foi morta de doença, então ele viveu sozinho por uma circunstância, por uma tragédia. Todos os membros da família dele, da tribo dele, lá próximos a ele, morreram, né, de doença. Então tem o elemento da solidão aí no filme, nesse momento, Angélica, muito problemático na vida do Akira Kurosawa, né, essa questão da solidão, né, o homem vivendo dentro da sua cabeça, os sonhos, né, uma espécie de paraíso, né, imaginando ele com a família, com as flores lá da casa antiga dele, né? É uma forma até delicada de dizer um pouco sobre a insanidade desse homem idoso, né? Porque ele não se preocupa nem com o frio, ele tá lá vivendo absorto na Matrix que ele criou, né, pra suportar Sim. a vida. 40 anos de solidão. E o que mais me choca é que ele se despede depois deles, né? Que o Dersu chama e fala assim, ele veio se despedir de você, ele resolveu sair. Aí você não entende nem se ele de repente resolveu vagar, né, até morrer.
algo do gênero, assim, porque é muito interessante, é um filme muito introspectivo e traz essas questões mesmo de solidão, de velhice. A gente vai falar até de alguns signos, né, que vão demonstrar essa questão da velhice, né, e tal, você tá sendo um ser humano que aos poucos vai ficando decrépito, querendo ou não, né. E nessa questão também, além da solidão, você ser eficiente vivendo no meio ambiente, né, na Natureza Selvagem vai falar um pouquinho disso também, né, a questão de você precisar saber ler os signos da natureza para poder sobreviver ali, né, então cada vantagem que você tem, que você tira, cada conhecimento que você tem, cada elemento que você traz a mais para a natureza, você consegue viver de forma mais harmoniosa ali. Então o Dersu sabe que o desperdício é quase um pecado ali, naquele ambiente ali da natureza, né? Então ele olha os soldados, eles estão lá desperdiçando munição, né? Assustando a caça, porque o Dersu é caçador, né? Eles estão atirando para todo lado, eles estão treinando tiro. São todos jovens, como você falou, Angélica, e tem uma garrafa que eles balançam, tá amarrada num galho por um fio, né? E aí o Dersu, vocês estão balançando essa garrafa, mas ela é extremamente valiosa no mato, né? Quem viu Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Lembra da garrafa de Coca-Cola lá, que foi usada pela tribo, né? De 1000 vezes diferentes, né? Né? Então, o desperdício é quase um pecado, né? E aí os jovens, né, soldados jovens falam, você tá falando pra gente não atirar na garrafa, você não consegue atirar nessa garrafa, né? Aí o Dersu fala, então se eu conseguir atirar na corda, eu fico com a garrafa e não dá outra, né? Eles rodam fazem um pêndulo, uma marimba de garrafa, e o Dersu atira longe pra caramba, ou seja, ele é um excelente atirador, condição de sobrevivência fundamental pra ele, ser um excelente atirador, um excelente caçador, né, pra ter o que comer, né, naquele ambiente, e ele fica com a garrafa, né, um elemento fundamental que a gente não dá valor, né, a gente aí, voltando pra nossa vida urbana, frenética, quantas garrafinhas de plástico, né, quantas garrafinhas de plástico a gente não precisa, né, precisa da minha garrafinha de plástico, né, aí você compra 20 garrafinhas de plástico, né, e joga fora todas elas. Nossa, né? É verdade, é muito interessante essa cena, sim. É interessante e, pelo que eu entendi, a garrafa tava cheia ainda, né? De vodka! Tava de vodka, né? Pô. Sim, não, tanto que depois ele se isola, né, o Arseniev pergunta, onde é que está Dersu? Os homens respondem, acho que ele se embriagou, está ali num canto, né, e você escuta o canto do Dersu, que na verdade ele tá perdido também nas reminiscências do passado, lembrando da esposa, lembrando da filha. Sabe, aquela bebida dele não foi só pra se embebedar e ficar na loucura. Não, ele tá tirando um momento de reflexão também, né? De solidão. Eu acho muito interessante que essa cena, ela explica muito o Dersu, pelo menos assim na minha interpretação. Por quê? Tem toda essa cultura de desperdício e tem um outro aspecto. Quando você vê, seja porque é estranho você desperdiçar garrafa, porque normalmente garrafas, sei lá, são bonitas e tal, ou seja no sentido cachaceiro da palavra, você fica revoltado com ele. Caramba, os caras estão atirando a garrafa, imaginei algum tio meu falando, que ideia de girico é essa, né? Mas, por que eles erram um tiro? Como foi comentado, eles penduram a garrafa e fazem um pêndulo. E o Kurosawa filma muito a maneira como eles atiram nessa hora, porque eles miram num ponto fixo, esperando que a garrafa chegue próximo e atiram. E eles erram.
Por que o Dersu acerta? Eles colocam, inclusive, o pêndulo mais rápido, né? Eles balançam mais rápido na hora que ele vai atirar pra fazer a zoeira final, né? Com ele e tal. Só que não. Ele balança a árvore junto com o pêndulo. E por isso que ele consegue acertar um alvo muito menor que a corda. Me pareceu até uma metáfora do Zen budismo transformada em imagem. Porque enquanto eles miram um alvo grande e esperam a natureza estar nas condições perfeitas para esse objetivo, o Dersu não. Ele se alinha com o próprio movimento da natureza até ele se tornar o próprio movimento, e por isso que ele acerta um alvo menor. Eu achei excelente. Eu achei belíssimo isso. Ele é um grande sábio, ele é grande sábio, ele tem conhecimento sobre a chuva, sobre o sol, sobre a lua. Tem a cena linda do Dersu explicando, né, sem palavras, porque você não precisa daqueles diálogos transcritos literalmente do livro, como no primeiro filme, né, de 61, mas você vê sem palavras o Dersu falando sobre a lua, sobre o sol. Essa cena é maravilhosa. Ele conversa com fogo, fala do rio, e tudo como se fossem pessoas. E você muito bem falou sobre a força da natureza, né? Sobre o alinhamento com a força, com o espírito que a natureza tem. É comunhão com a natureza. E isso aí é muito caro para a cultura oriental. Né, se a gente pensar na espiritualidade japonesa, né, você tem, ou na cultura pop japonesa, você tem vários elementos de espíritos de animais, né, que são divindades. A gente vai ter um exemplo disso aí. Nas próprias lutas também, né, Douglas? Exato. Muitos movimentos são inspirados em movimentos dos animais, né? Isso é muito legal. Isso mostra uma cumplicidade com seres assim muito maior, né? Uma observação, um povo que observa, né? Exatamente. E além desse animismo, vamos dizer assim, nessa força do espírito, da natureza, que o Dersu ele se adapta, ele sabe entrar em sintonia com a natureza, ele também tem a questão da memória. Ele idolatra os seus antepassados, né, os seus entes queridos. Isso também é muito importante pro shintoísmo, né, para as religiões lá no Japão. Os espíritos dos seus entes queridos que faleceram, eles estão ali presentes, né? Isso aí é também um elemento importante na cultura. A floresta é um elemento por si só já místico, né? Vários templos pelo Japão se espalham pelas florestas. Aquele desenho fantástico dos estúdios Ghibli, né? O Pompoko, né? Que tem aqueles bichinhos lá. Maravilhoso. Os texugos do Sacão. Como é que é o nome? É texuga? Não esqueci o nome do... Mas eu acho que é texugo mesmo, você tem razão. Né? Eles são protetores da natureza, com saco gigante, eles têm poderes divinos, né? E também tem esse elemento aí de serem os protetores contra o avanço da urbanização aí também, né? O Pompoko. Sim, né? Do Ghibli também, a Princesa Mononoke, Meu Vizinho Totoro. É muito legal. Essas animações, esses longas de animação, eles são importantes justamente porque eles trazem essa questão da natureza, né? A floresta, tal, sempre um né? lugar místico, sempre um lugar a ser explorado e de descobertas tanto da natureza, mas também interior, né? Assim, é o lugar da meditação. A gente vê o clichê hollywoodiano, né? O cara vai pra cachoeira meditar. Não, ele tá entrando em sintonia com a natureza pra tentar se descobrir, né? Assim, o contato com a natureza te transforma. Exatamente, Viva a vida em tune com a natureza. Dessa questão da natureza, é muito interessante a fotografia nesse ponto. Eu acho que vale ressaltar novamente, porque, que nem você falou, né, Angélica? Você pega filme hoje, normalmente entrou na mata, fica escuro, é um negócio feio. Ali não, o Kurosawa ele filma a natureza de outra forma. Ele mostra a beleza e mostra a força, mas ele mostra a força da natureza quando tem vento, tudo. É uma força bonita. Ela é força. É força. Mesmo que Dersu fale que a gente tem que tomar cuidado, né? Ele fala assim, quando o fogo fica bravo, ele destrói tudo, né? O vento, o mar, né? Mas mesmo é uma questão de respeito, né? Muito legal, não é de medo, e sim de respeito, né? A natureza é um personagem complexo do filme, né? É um personagem humanizado, vamos dizer assim, dotado de características, de personalidade. A natureza pode ficar braba, como ele mesmo fala, mas a natureza também pode ficar feliz, né? Então tem aquele momento lá da neve, ou o sol, né? Quando o dia fica mais bonito, mesmo num inverno rigoroso, que lá faz frio pra caramba, a gente tá falando lá
né, de Vladivostok, perto ali da Sibéria. Quem joga War sabe onde é que é aquela região ali, perto da Mongólia, perto da China. Aquilo faz um frio do caramba, né? Então... Sim. Não, e é o frio que quase, né, os mata, não fosse a inteligência do Dersu, né? Essa cena é fantástica, Angélica. Sim, eu acho que uma das cenas assim que já te traz um impacto muito forte, né? E também uma admiração maior ainda pelo Dersu. Uma parte dos homens ele manda para uma outra localidade, fica com menos homens, né? Mas eles ficam tipo num acampamento e ele e o Dersu vão continuar a exploração. É uma região de lagos. O Lago Kanka. É o lago que existe mesmo, né? Não é fundo verde, não é CGI, não tem pterodáctilos voadores. É inóspito mesmo, entendeu? É muito inóspito o local de gravação, inclusive. Cenas reais de atores, né? Pessoas navegando em canoas por um lago congeladíssimo, cenas perigosíssimas, né, que nos anos 70 os diretores gênios resolveram fazer isso, né, Werner Herzog, Kurosawa, resolveram, o Coppola naquele rio lá nas Filipinas, né, o Apocalipse Now é das Filipinas, mas foi filmado nas Filipinas, mas a história do Vietnã, então a galera insana, né. Assistam Fritz Carraldo, por exemplo, né, que é um filme sensacional. Mas sim, maravilhoso. Sim, não, e comentando, né? Ele e o Dersu, ele tá tentando fazer a conclusão, né? Que ele tá fazendo um mapeamento da região, né? Fazendo lá. E o Dersu começa a falar pra ele, capitão, eu estou receoso, né? Estou com medo, né? Aí o Arseniev fala, por quê? Olha, porque o tempo está mudando, você vê que já tem neve em alguns trechos do caminho, e ele fala que eu tô com medo porque eu acho que vai ter uma nevasca, algo do gênero, um vento muito forte, e vai apagar o nosso rastro, né? Como é que a gente vai retornar? E realmente, o vento apareceu, apagou o rastro deles, e eles ficam perdidos naquela região perigosíssima. E quando o Dersu, ele vê que, nossa, nós não vamos conseguir passar dessa noite, a gente vai morrer. Aí ele fala pro Arseniev, olha, vamos cortar então aquela espécie de... aquela coisa que fica em volta do rio, né? Qual é o nome da... É um junco, exatamente, é um junco. Ele fala, vamos reunir o que a gente conseguir de junco o mais rápido possível antes da queda da noite. E ele ainda afirma, né? Vamos ter que trabalhar duro, capitão, né? Não vai ser moleza, não. Thiago, ele fala, capitão, sim, e é uma... aliás, como é filmada a cena de uma maneira também dinâmica, né? Que mostra aquele momento de desespero que é uma corrida pela vida mesmo, né? Aí eles juntam tanto o Arseniev quanto o Dersu, a quantidade grande de junco, e aí de uma maneira excelente, o Dersu, ele faz uma espécie de cabana em cima daquele tripé. Tanto que o Arseniev depois ele desenha aquilo, né? A gente mostra o desenho pra gente. O Dersu faz uma cabaninha, amarra com cordas e tudo, e o Arseniev desmaia, né? Porque começa aquele vento forte, a noite caindo, aí o Dersu puxa ele, salva a vida dele, arrasta ele pra dentro daquela cabaninha que eles improvisaram, e ele fica tentando, né, acordar depois do Arseniev mesmo. E o Arseniev, ele apagou, né? Ele meio que desmaiou até de cansaço, né? Mas isso, algo Angélica, do gênero. É porque é um período czarista, né? A posição social vai determinar se você é um nobre aristocrata, vai determinar se você trabalha pesado, trabalho braçal ou não, né? Então naquele lago gigantesco, né, que eles saem sozinhos, né, o Dersu e ele, o Arseniev, é gigantesco, né, o silêncio aterrador, o vento parou de conversar com o Dersu, o Dersu falou, meu Deus, tô assustado, né, capitão, foi o que o Thiago falou, a gente vai ter que trabalhar duro pra sobreviver, eu e você. Quem tava carregando até aquele momento a canoa, quando o lago congelava, quem carregava eram os soldados. E o Dersu, o capitão ficava de boa lá, né? Porque ele era o nobre, né? Ele era o capitão, né? Então, cara, os dois juntos, olha aí a questão da solidariedade, o laço de amizade em nome da sobrevivência, se forjando, né? E sob a liderança do Dersu. O capitão é comandado, eles têm que trabalhar juntos sob as ordens do Dersu, porque quando anoitecer, se eles estiverem desprotegidos no meio daquela nevasca, eles vão morrer. Isso é uma cena de mais de 15 minutos, ouvinte. Né? Assim, eles cortando a grama lá, o junco do pântano para fazer a cabana, o capitão não tá acostumado a trabalhar braçal, né? Ele desmaia, né? E o Dersu que nem formiguinha, né? Ele vai lá, o trabalho dele depende da sobrevivência dos dois.
como esse ator, ele é ágil, viu? Sim. Ele não é mole, não, sabe? Que é impressionante o como ele é, assim, forte e tal. Ele, não, vamos fazer isso agora. É aquele cara, assim, no momento decisivo, você pode contar com ele tranquilamente, é maravilhoso. Atarracado, baixinho, atarracado, assim. Sim. É espetacular. Cara, o ator, a gente acha que é tipo quando o diretor, ele vai fazer um trabalho desses, né? Vai filmar e acha um local e transforma ele no ator, né? Um nativo, né? Que nem um nativo chama, vira um né? ator, mas não, é um ator mesmo, cara. É espetacular. No outro dia de manhã, o Dersu chama ele, ô urso, né? Ele começa a chamar, porque o Arseniev apagou na vida, né? Aí ele fala assim, ô urso, o sol já saiu. Aí o Arseniev levanta todo desentendido. Aí, enquanto isso, o Dersu já começa a puxar as cordinhas daquela cabana improvisada. A Arseniev o ajuda. E aí que você vê o esquema que ele desenhou, né? O esquema da cabana que foi em torno do tripé do Arseniev. Então, é de uma inteligência, de uma rapidez, de pensamento assim. E aí ele escuta um tiro, né? Que os homens estão próximos. Sobre essa cena, assim, só me detendo um pouquinho mais nessa cena, é de um suspense. E ela não tem, sei lá, aquela música de suspense ou perseguição de carro, ou sei lá o que, os clichês de suspense. Você sabe que eles têm que lutar pela vida, porque quando anoitecer eles vão morrer se eles não lutarem. Então, você fica na beira da cadeira, assim, da poltrona. Meu Deus do céu, vocês trabalham e o outro desmaia. É uma cena de suspense que só um mestre podia fazer, sabe? Sim, sabe o que essa cena me lembrou? Eu gosto muito daquele Rei Lear, do Fred Zinnemann, sabe? Que é com o Paul Scofield, que é um dos atores assim, que eu mais gosto, né, nessa vida, né? E ela tem uma cena também de tempestade, de pesadelo e tal. Ela me lembra muito esse Rei Lear, né? Que é muito bonita, é muito bonita. Essa cena é muito bacana. O Dersu e o Capitão são personagens que são fáceis de virarem estereótipos, né? Então, por exemplo, se fosse em outra situação, o Dersu ia aparecer um santo, um super-herói, ou alguém muito inumano, seja pela postura moral, seja pela... Não, você sente que ele tá com medo também. Ele tá pensando, tá raciocinando, mas você sente a tensão dele. E também a postura do capitão, tanto de observador, de tá com cagaço ali, de não sei, né? De tá com medo, tudo. É tudo muito... Os dois personagens são muito humanos. Se fosse um trabalho mais ou menos, ia ser impossível esses dois personagens funcionarem. Exatamente. Ele faz da cena ser uma cena interessante, sem ser uma cena piegas de alguma maneira, né? Sim. Tem a força da natureza e tem a força do personagem, né? Que é uma coisa muito legal. O Kurosawa, ele fala também que ele gosta, né? Tanto que muitas pessoas da equipe técnica dele, né? Fotógrafos, os câmeras, né? O compositor da música, os próprios atores, né? Muitas vezes eles fazem vários filmes com Kurosawa. Por quê? Ele tem a visão, né? O diretor, ele tem a visão. Mas ele, para poder focar no trabalho da cena, focar no trabalho com os atores, né? Focar exatamente como ele quer passar e contar a história, ele tem que ter uma equipe muito boa. Então, assim, você percebe que filmar no meio do nada, né, com uma nevasca mesmo acontecendo, né, e a cena fica espetacular porque você vê a entrega dos atores, você vê a qualidade técnica, o roteiro primoroso. O Kurosawa, ele participa do roteiro, ele dá pitaco nas músicas, apesar de não ser compositor, ele dá pitaco na produção de figurino e de arte, né? O Kurosawa, ele é o cara, né? Ele quer participar em todas as etapas, né? Pra poder justamente passar exatamente como ele quer a história, né? E se fosse qualquer outro, não saía. Essa cena é magnífica, né? Eu só posso dizer uma coisa, tomara que nunca resolvam fazer novamente um The Souls lá. Eu sei que essa história do Kurosawa já é um remake, mas tem todo um diferencial e eu espero sinceramente que não tentem fazer isso. Aí vai ter fundo verde. Não vai rolar, não vai ser tão legal, né?
ele vai conseguir reencontrar os homens, né? Porque ele escuta um tiro, aí ele vai atira 2 vezes o Arseniev para poder mostrar a localização. Os homens vão se reunir a eles vão encontrar uma família Nani, né? Que já é uma outra tribo também, que acaba convidando eles para sua casa para poder fornecer uma alimentação, calor, né? Porque esse local gelado, inclusive, é uma coisa muito interessante. Essas pessoas têm hábito de se apoiar, né? Hospitalidade. Tem a hospitalidade para poder salvar e dar auxílio às pessoas que estão ali, né? Não é aquele negócio de, eu vou fechar a minha portinha, não. Eu vou abrir a minha portinha e oferecer alimento, né? Para que você possa sobreviver. Essa hospitalidade é prática comum, porque é questão de sobrevivência mesmo. Na época você não tinha avião, você não tinha carro, você não tinha... Então imagina, uma pessoa viajando de um reino pro outro, né? Leva dias, leva meses. Então você precisa de abrigo. Era uma prática comum também, né? Então a hospitalidade por essas bandas mais afastadas, né? Você tem sempre a preocupação, o progresso trazendo o individualismo, né? Trazendo a civilização, né? O trem. Mas o povo hospitaleiro precisa por uma questão de sobrevivência. E, mais uma vez, ao Dersu usar ali o seu nariz, o seu olfato, que, né? Ele descobre que estão cozinhando peixe ali. Tem um povo ali cozinhando peixe. O Dersu é fogo, ele manja tudo, cara. É o Pinball Wizard da Rússia. Inclusive é muito interessante a cena, porque tem uma mulher que tá cozinhando e os caras estão tão entretidos de certa maneira, e eu não sei se eles estão entristecidos, até porque a expedição está chegando ao fim, né? Porque agora ele já conseguiu terminar o que ele tinha pra fazer, ele vai ter que retornar pra cidade, né? E ele inclusive convida o Dersu e fala, olha, será que você pode me acompanhar até a cidade para que eu possa lhe dar dinheiro, para que eu possa lhe dar alimento, né? E o Dersu acaba declinando e aceita dele, né? Pede pra ele, eu gostaria de munição. Aí eles dão risada assim, falando, não, deem pra ele tudo que ele quiser, né? Porque ele salvou a vida deles, né? A expedição, ela teve sucesso devido ao Dersu, né? A capacidade dele de analisar, né? Esse ambiente, Dersu, né? Ele é caçador de aqueles bichinhos zibelina, né? Que vai virar casaco de pele pra madame, né? E é valioso, né? Ele caça isso, mas ele não precisa de dinheiro. Ele é todo envergonhado, porque ele ajudou, não foi pra ganhar um salário, ele ajudou porque eles estavam no mato, iam morrer sem a ajuda dele, e ele ajudou porque, né, faz parte do código da floresta, vamos dizer assim. Não, eu acho, né? que ele também, quando ele se deparou com o Arseniev, também ele reconheceu um amigo, viu? Eu diria até uma alma gêmea, sabe? Alguém, pelo olhar, gente, porque o jeito que eles trocam os olhares é uma coisa muito linda, entendeu? Você vê que eles se entendem, tem aquele negócio de proximidade, sabe aquela pessoa que você olha do teu grupo de amigos que tá sempre sentadinho junto do outro ali conversando, pertinho, é assim que é o Dersu e o Arseniev, né? Essa proximidade. No filme original isso não é mais diálogo, né? Você não tem esses momentos assim, de troca de olhares, vamos dizer assim, né? Você não tem isso, é mais... É uma transcrição do livro mais, propriamente dita, né? A sensibilidade do Kurosawa é que transforma essa história sobre a amizade numa coisa muito bonita. É maravilhosa, sim. E tanto que aí vem a despedida, né? Porque o Dersu leva eles até o trilho, né? Do trem. Ele toca no trilho e fala assim, olha, quer dizer que é assim, né? E tal, né? Ele nunca tinha visto, né? E tal, e fala assim, olha, então vocês vão seguir, né? O seu rumo, eu sigo o meu. Gente, é uma cena tão bonita. Nesse momento, esse filme eu passei alguns momentos chorando, rindo, nesse momento eu tava chorando. Porque aí ele fala assim, olha, então vou embora, tchau pra vocês. E aí o Arseniev com os homens, eles vão embora e começam a cantar, né? Aí quando eles começam a cantar, o Arseniev para, do nada, assim, né? E olha, e tá vendo o Dersu indo embora lá longe, né? O Dersu também, que tava lá longe, ele fala, capitão, bem alto, assim, né, capitão? E aí o Arseniev, Dersu! E aí, né, é uma despedida, parece que não foi o suficiente, né? Muito bonito. A história linda de amizade, né? Assim, duas pessoas tão diferentes, né? Um saúda o nome do outro, né? O elo formado aí pela amizade, uma amizade pra sempre. Muito bacana. Das histórias mais bonitas sobre amizade no cinema. Как яму быть, эх, ну! Как яму служить, да служить, эх! Нельзя быть веселому, что зверь не беги! Поехал охотник на теплый... Капитан! Дерсу!
5 anos depois, já em 1907, o Arseniev estará em outra expedição, também em Ussuri, né? Ele tem mapeado as montanhas durante meses, né? 3 meses, se eu não me engano. O tempo todo ele tá ali na esperança de que ele reencontre o Dersu, né? Ele fala que é verão, né, e tal, o ambiente é ótimo, mas tá muito lento a maneira como eles estão fazendo essa exploração, né? Aí uma noite, no acampamento, um dos homens diz que encontraram um velho caçador da floresta que estava perguntando sobre a sua unidade. Instantaneamente, né, cheio de esperança, o Arseniev ele exige saber aonde que ele viu esse homem. Ele corre para a floresta, né? Inclusive um dos homens lá da expedição fala para ele: você não vai levar seu rifle? Seu rifle? Leve seu rifle! Ele sai correndo e vai ter o reencontro com o Dersu, né? Ele vai pela floresta, acaba reencontrando o Dersu. Gente, é lindo, eles correm um pro outro. Tem um momento que eles tentam se aproximar, só que tem algo no meio lá e não dá para eles darem um abraço. Ele dá a volta e, nossa, dá aquele abração assim. É muito bonito, gente. Dersu! Capitão! Капитан! Здравствуй, капитан! Здравствуй, Dersu! Aí ele pergunta, né, pro Dersu, né, como é que tem sido a vida, né, como é que tem sido a caça, né, pro Dersu. Aí Dersu vai contando pra ele, né, que ele, inclusive, ele teve um sucesso, né, na caça, só que ele encontrou um comerciante, um homem assim, que eles foram fazer uma festa lá com muita vodka e tal, que ele deixou o dinheiro com o homem lá por algum motivo, não sei se pra guardar. Aí no outro dia o homem foi embora. E o Dersu fala sem nenhum rancor, assim, olha, eu não entendi por que ele fez isso. Por que, né, por que ele fez isso, né? Ele realmente em dúvida, né? Porque pelo dinheiro, né? Ele não tem noção, né, dessa questão de que as pessoas têm que guardar o dinheiro em cofres, né? Porque senão o outro vai pegar o dinheiro, né? A gente faz até uma analogia, né, dessa desvalorização do dinheiro. O Alexander Supertramp, ele também no começo do filme, no início da jornada dele, lá na Natureza Selvagem, ele queima o dinheiro, lembra? Ele queima as economias dele, né, e vai embora na sua jornada pra natureza. Depois ele tem que trabalhar novamente pra poder ter o dinheiro, né? Mas o Alexander Supertramp, ele é um caso, assim, de não sucesso nessa questão, né? Até porque tem muitos casos de sucesso, como você mesmo comentou. Não apenas de uma pessoa, como muita gente, de uma vez só, que tem uma vida totalmente sustentável, que produz o que vai consumir. Então ele é uma história trágica, né? Mas que serve pra gente analisar, né? Sim. Essa questão de como é que você pode sim simpatizar com essa questão, mas você tem que ter um pouco de conhecimento, de ter um guia, talvez, né? E nessa parte eu acho muito bonito quando começa, porque aparece, o capitão tá na frente no começo, ele tá numa região mais alta, olhando, chamando a expedição, né? Se a gente pegar só a imagem, aí vai entrar uma narração em áudio. Se a gente pegar só a imagem, sei lá, colocasse uma música meio épica, sei lá, do Senhor dos Anéis, tudo ia aparecer assim, caramba, o capitão é muito foda, ele não tem medo, não tá em dúvida. Aí o Kurosawa bota a narração em off e ele falando, mas bem que poderia encontrar de novo o Dersu, porque vamos ter perigos, como vamos lidar com isso? Seria mais rápido, né? Que nós estamos muito lentos. É muito perfeito. bonito essa parte. Perfeito, sim. E o elo que foi formado fortalece ainda mais, né? A expedição continua, né? Só que agora a gente tem um lado mais humano e vulnerável do Dersu agora. É claro, a gente vai chegar nas cenas que ele vai salvar de novo a vida do capitão, mas agora o Dersu, ele mostra o lado vulnerável, né? A idade chegando. Os anos se passaram, né? Isso. E tal. E o Dersu, ele, apesar do que o Arseniev fala, nossa, você está com a mesma figura, você não envelheceu absolutamente nada, né? Ele fala pro Dersu, né? Mas ele sim, ele está mais velho, ele tá sentindo mais, né? A gente vai chegar numa cena, Akira Kurosawa, né, caiu tão no gosto do Ocidente, porque você tem dramas épicos, relações de personagens complexos, mas você tem também cenas de ação, né? E essa cena é espetacular porque não é efeito especial, são atores, né, que estão flutuando numa jangada
E aí eles, parece que é uma cena cotidiana, né? Os soldados, a expedição, eles estão explorando o rio, né? Tem os dois, mais alguns soldados só na expedição inteira, só tá lá o Dersu e o capitão. Eles estão atravessando o rio e aí, por acidente, por inexperiência de um dos soldados, né? Ele esbarra o galho de árvore que ele estava usando como remo. Ele esbarra, cai e manda embora a jangada. E aí fica lá o capitão e o Dersu à deriva na jangada. De novo, né? Eles à deriva. E aí o Dersu, fantástico, né? O instinto dele de sobrevivência, ele arremessa, antes que vá muito pra profundidade, o capitão pro rio, né? A água ainda tá rasa. E aí o Dersu fica à mercê da corredeira, na jangada. E isso, gente, sem dublê. É o ator que tá fazendo isso. Isso é espetacular, né? É a Aguirre. Então, é a série espetacular também, porque você não tem efeito especial, não tem dublê, né? Você tem o Kurosawa dirigindo as ações do filme e mostrando a presença de espírito e instinto de sobrevivência do Dersu, né? Ele pula sem dublê de novo, né? O velhinho, o ator já com idade também, pula, se agarra numa árvore no meio do rio, a corredeira destrói a jangada, e aí ele tá lá dando ordem pros soldados que estão atônitos, sem saber o que fazer. Ele vai dirigindo as ações lá do pelotão. Ó, corta a árvore, amarra ela com os cintos, vocês vão fazer esses galhos chegarem até mim, aí vocês vão fazer uma marimba, né? Pegar o tronco e vão me flutuar pelo rio. E aí, eles, assim como no Fitzcarraldo, eles realmente cortam as árvores, eles realmente, né, amarram as árvores lá, né? E parece que em tempo real. E o Dersu, o ator que faz o Dersu Zala, realmente está no meio do rio, agarrando um tronco, amarrado por cinto, de forma autêntica, né? Que nem lá também, se a gente pensar na natureza selvagem que a gente tá falando tanto também, o ator, ele disseca um búfalo, né? E aí dá bicho no búfalo, né? Tem aquela cena da... Sim, as moscas, né? As moscas comem, né? Ou seja, é o épico absoluto, o homem tentando triunfar sobre a natureza na ficção, mas também durante a filmagem, né? Sim, a própria filmagem se torna uma aventura, né? Também. Exato, você vai ter isso no Fitzcarraldo, você vai ter isso na Natureza Selvagem, em outros filmes também, né? O Apocalipse Now, do Coppola, as cenas do rio também, mas você vai ter isso aí, é um senhor de idade, no meio do rio, fazendo marimba de velhinho. E uma coisa que eu achei legal também é a face do ator que faz o Arseniev, você vê o desespero dele, porque enquanto o Dersu tá se encaminhando para as corredeiras, né, eles estão correndo na margem, o desespero, né, e todos preocupados, todos os homens preocupados e desesperados, e o Dersu realmente fazendo ali os comandos, avisando, faça isso, faça aquilo, mais rápido, porque pode se partir, né, esse galho que ele se jogou e segurou, né. Então é uma cena, assim, interessantíssima, né, e depois o jeito que esses homens recebem, eles conseguem resgatar o Dersu, né, que ele se segura e é puxado, e é aquela festa, né, abraçam ele, gritam, aí um dos homens vai fazer palhaçada, cai na água, né, e toma aquele capum, né, na água, e é muito, muito legal, gente. É um modo de filmar, Angélica, da época do cinema mudo lá, que realmente lá naqueles filmes clássicos antigos, o sujeito lá no clímax do filme realmente subiu o prédio, ficou pendurado naquele relógio, né, o Charlie Chaplin, o Buster Keaton, né, a galera realmente pulava de um cavalo pro outro, no meio das cenas de bang-bang da carruagem, né, sabe? Então, assim, é um modo de filmar que é sucesso por causa disso, né, impressionante. E a gente não comentou um negócio, eu não quero que a gente termine o podcast sem falar sobre as incursões humanas fora eles, né? Por exemplo, tem um segmento que a gente não relatou, mas eu achei bem legal. Vocês recordam quando eles estão caminhando na floresta, eles falam, nossa, tem chineses, Dersu fala, tem os chineses malvados, né? Sim. Que eles veem que tem um monte de armadilhas, só que esses homens, eles estão colocando as armadilhas e os bichinhos estão caindo e morrendo, né? E ele fala assim, homens maus, porque eles estão matando os animais pra nada, não é pra caça, né? Inclusive é muito importante, porque o Dersu, ele é um caçador, só que a caça, assim, você vê dos caçadores conscientes, não é uma caça para diversão, é uma caça pra alimentação, é uma caça pra sobrevivência. Inclusive eles resgatam, né?
3 homens, né, que eles falam, que até o Dersu fala assim, eles foram atacados pelos chineses malvados que haviam sequestrado as mulheres, né, ainda fala que as mulheres foram sequestradas, né, e eles encontram esses homens que estão nus, e o Dersu fala assim, olha, ainda bem que a gente conseguiu encontrá-los de dia, porque à noite tem muita mutuca, a região. Borrachudo, isso, borrachudo. Aí o Dersu fala, ainda bem que a gente conseguiu encontrá-los de dia, porque imagina a situação que esses homens estariam à noite, né, ele faz aquele gesto do rosto inchado, né, encontra inclusive uma outra expedição de soldados que estão procurando esses vilões na floresta, né. Isso, e o Dersu sabe automaticamente, não, peraí, esses aí não são os bandidos, aqueles ali são daquela tribo ali, são soldados que estão buscando os bandidos, né, ele sabe tudo, ele é o cara dentro da floresta, né, o Dersu, né. Ele é fodão. E é muito interessante porque quando essa comparação, os mesmos homens que são capazes de botar armadilhas para pegar animais por desperdício são os mesmos homens que são capazes de prender homens, deixá-los à morte, roubar suas mulheres, de uma certa forma colocando que essa raiz de uma maldade, de excessos em cima da natureza, de consumismo, é o que gera o mal do homem também. Eu achei muito interessante que todo esse segmento dá muito essa impressão. O diretor falando, aqui está a origem do mal do homem, é o individualismo, é de pensar só em si, é de não conviver com as coisas, mas querer só utilizá-las para si, porque seja, eu acho muito poético todo esse trecho. É a lógica do homem parasita, né? Ele vai sugando tudo e todos, né? E sem se preocupar com as consequências disso, né? Tudo tem causa e efeito, né? Tudo tem a volta, né? Mas esse individualismo cego e imediatista, né? Tem consequências depois, né? Mas, Angélica, a gente tá falando dessa questão da maldade, do progresso, da civilização, mas não é maniqueísta, como vocês bem falaram, você e o Thiago falaram, não é tão simples assim, né? A gente tem, claro, essa questão da invasão do trem, da cidade na natureza, mas ao mesmo tempo você tem outro elemento bacana, vamos dizer, o progresso a modernidade traz, né? O registro da memória, as cenas das fotografias, Angélica, né? Que a gente falou sobre essas... com mais detalhes sobre essa questão de fotografia naquele programa lá do Memento Mori, né? Memento Mori. Não, e esse segmento das fotografias, ele é muito legal, gente, porque as fotos existem realmente, é isso que é maravilhoso, que essas fotos do Dersu, um olhando pro outro, o Dersu pequenininho, em cima de um tronco, assim, com um instrumento musical. Cara, é o momento, sabe, estamos curtindo, né? Olha nossas fotos de viagem, é muito legal. É muito bom. O carisma do Dersu, né? Os momentos são registrados, né? E são os momentos mais felizes pro capitão, pra tropa. A importância simbólica da foto. Foto era um elemento, assim, realmente, nesse momento em que estava começando a se democratizar, vamos dizer, lá nos centros urbanos lá dos Estados Unidos, da Europa, né? Mas aí nos rincões da Rússia, da Mongólia, da China ali, isso aí era um negócio assim quase alienígena, né? Um negócio assim, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? No Masmorra Play, né? Do Memento Mori. Sim, a gente falou sobre Memento Mori, fotos pós-mortem. E olha, gente, não se assuste não, pode assistir, porque a gente conseguiu fazer um programa leve, apesar de tudo, viu? A gente é bom no negócio. É muito legal, gente. Olha, e pra quem, vou falar, gente, pra quem não tem muita intimidade, ele é muito fotogênico, viu? Sim, vou te contar. Carisma, né? Os vínculos da amizade estão mais fortalecidos do que nunca. Só que desde o início desse segundo ato, né, do reencontro, a gente tem uma sombra pairando aí, né, Angélica? A gente tem o tigre, que a gente o Dersu só vê os rastros do tigre. Há uma ameaça pairando aí, né? Profética, sim, talvez, né? Mas... Poxa, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, porque eu vejo isso daí, a questão do tigre, como assim um signo para o envelhecimento, né? A morte, a proximidade da morte. Vocês fizeram essa leitura também? Porque é uma coisa quase mística, né? Eles reparam novamente, né? O Dersu repara que eles estão sendo seguidos pelo tigre, e ele grita, fala, o que você quer? Vai embora, vai embora. E é uma longa cena, né? E o tigre vai, e o tigre retorna. O Dersu acaba pela proximidade do animal atirando, só que ele não atira com intenção de matar, só que ele acha que acertou o animal, né? Aí ele fala assim, nossa, o que foi que eu fiz, né? Eu feri
Kikanga, né? Kikanga é o espírito da floresta que o povo dele cultua. Ele fala, agora ele vai ficar bravo comigo, vai enviar outro tigre, né? E é verdade, acontece também, né? Isso. O Arseniev, ele fala, não, mas você atirou no tigre e não aconteceu nada, ele não morreu. Não, os tigres, quando vão morrer, eles correm até a hora da morte deles, né? Por isso que ele correu, né? Então ele tá profundamente arrependido, né? Ele conversa com o tigre, porque ele conversa com tudo, né? Ele conversa com o cajado dele, ele conversa com o rio, conversa com o sol, conversa com o tigre também. Conversa com os homens, né? Sim. Então, o Dersu é uma espécie de China, a rainha das selvas, né? Que fala com os animais, né? Maravilhoso. Olha, foi uma referência muito interessante. Merece podcast, não foi ainda, não sei porquê, mas China, rainha das selvas, merece podcast sem... O Dersu, ele realmente tem um contato, o contato dele é tão forte que o que o impediria de conversar, né? Então, já que ele compreende, ele faz a leitura, ele conversa também, né? E aí, a partir desse momento, porque o Arseniev, ele até fala, depois, essa questão do rio, do resgate, ele fala só que tudo vai mudar futuramente, porque o próprio humor do Dersu, ele se altera, porque ele se torna um homem com medo, né? Tem um momento que ele chega e fala assim, eles tentam acertar um cervo, né? Só que o Dersu erra o tiro, e ele fala assim, como eu errei esse tiro, né? Como é que eu não consegui acertar um animal, né? Que seria um animal para alimentação, né? Ele fala assim, como eu não consegui? Aí ele testa, ele vai lá, pega a luva dele, tira da mão e tenta acertar novamente, não acerta. Aí ele se desespera e grita e fala assim, o que eu vou fazer, né? Eu dependo desse sentido, né? Para que eu possa sobreviver, né? E desesperado, abraça, se ajoelha. O Arseniev já o havia convidado, né? Inclusive para ir para casa dele. E ele acaba falando assim, olha, capitão, você me convidou, me ajude então nesse momento, porque eu não vou conseguir sobreviver, né? Tem uma cena também bonita assim, muito interessante, que é uma cena noturna, onde teria o retorno desse tigre, né? Com uma sombra também, né? Como espírito, né? E só como pesadelo, né? É a proximidade do envelhecimento, né? Eu fiz essa leitura. Perfeito, Angélica, perfeito. E é muito interessante, porque há uma citação, né? A crença aí dos Gold, que é esse misto do envelhecimento, tem um pouquinho o quê de ter matado o que não devia, né? De ter saído da ordem, mas é muito interessante porque ele não fala que o Tanga vai persegui-lo pra fora. O Tanga quer que ele vá pra fora da floresta. Quer dizer, você não pode mais viver aqui. Eu não quero que não deixa de ser até uma forma de cuidado dentro da maneira como ele enxerga a situação, porque o tigre querer que ele vá pra fora da floresta é uma forma de querer que sobreviva também, né? E essa cena é muito interessante, porque essa cena noturna, tá lá o Arseniev, aí você vê a sombra do tigre, ele sai, e ele só sai porque ele ouve o barulho do Dersu, e o Dersu tá lá, apareceu o tigre e tudo, agradece novamente o capitão, que vai morar com ele, e nessa hora, a câmera mostra o tigre andando pro lá, cheio de luzes avermelhadas, né? Sim. Não fica tão claro pra nós o quanto que o tigre era uma percepção do Dersu, porque o capitão não reagiu à sombra do tigre, ele reage ao som do Dersu, né? E até o capitão fala, a narração em off. Na minha opinião, eu penso que o tigre era o resumo de toda a sombra que ele estava sentindo pela velhice. Então ele te deixa um ponto de dúvida. Quer dizer, o tigre estava lá, o tigre não estava, mas a questão é que não importa. Sim, a questão é que realmente era o sofrimento do Dersu por ser um homem que precisa da visão, por estar em meio natureza, precisa da visão de sobreviver, e é a coisa do capitão a estender a mão para ele, porque naquele momento é inversão, né? Dersu salvou o capitão 2 momentos antes, e agora é a hora do capitão salvar o Dersu também. É muito bonito todo esse segmento. É a questão da velhice. Vocês lembram que o velhinho daquela hora que ficou 40 anos, né, abandonado, o Dersu falou, ele tá vivendo sonhos na cabeça dele, de paraíso, né, das flores, do jardim dele. Ele tá vendo coisas na cabeça. Até esse momento, que o Thiago muito bem falou, né, o filme é bem realista. Você tem a natureza como personagem, sim, mas de forma clara, de forma mundana, né? Não são os espíritos da floresta que estão fazendo ventar. Não são os espíritos da floresta, né? Na nossa concepção ocidental, né? Vendo o filme. Os elementos todos, a gente não vê nada de sobrenatural nos elementos da natureza até então, mas aí nesse momento que o Thiago bem falou, a gente chega num ponto em que já tem essa questão, parece que o Dersu tá ficando senil, aí ele já tá ficando cego, né? Então ele tá tendo essa sombra da idade chegando, que a Angélica muito bem falou, né? Então assim, é o ponto de virada aí, e parece
que o Dersu também está vendo coisas na cabeça dele. Vocês falaram, assim, realmente Arseniev, ele vai, é a vez dele salvar Dersu. Então ele vai levar o Dersu pra casa. Só que, nossa, gente, o Dersu, ele não vai se adaptar a essa vida na cidade, né? Como é que um espírito livre desse, como o dele, vai viver tolhido, né? Pelos limites da lei e dos costumes, gente. Então, não pode postar armas, não pode atirar, não pode dormir em barraca. A sua forma e a sua aparência, de certa maneira, intrigam as pessoas, né? Ele é um peixe fora d'água, né? Não é verdade? Sim, e sim. o Dersu é até engraçado, porque tem os momentos de convivência, você vê que o Dersu, ele, claro, ele é encantador, ele encanta o filho do Arseniev, né? Ele conversa com a criança, o menino pergunta e fica encantado, e você pensa assim, nossa, primeira vez que eu assisti o filme, eu falei, nossa, essa é uma história com um final feliz, olha só que legal, né? Porque apesar do Dersu ele se incomodar com essas questões, eu lembro que quando ele viu a esposa do Arseniev comprando água, aí ele falou, como assim você está comprando água? Mas isso é um absurdo, ele briga com o homem, fala, você vende água? Como é que você pode vender água? O rio tá cheio de água. Até o momento que o Dersu, ele acaba sendo preso. Por quê? Porque ele se incomoda muito com esse negócio. Olha só, gente, vamos parar pra analisar. A gente paga por coisas gratuitas mesmo, né? Porque a gente não vai pegar nada, né? Aí ele vai lá no parque, corta uma árvore do parque, acaba sendo preso, né? E o Arseniev é avisado, olha, teve um homem, um senhor idoso aí, que ele foi preso cortando uma árvore no parque, né? E lá vai o Arseniev desesperado, né? Atrás do Dersu pra tentar tirá-lo, né? Da cadeia. É claro que ele, uma alma livre como essa, não ia se identificar, não ia conseguir sobreviver numa cidade. Tem várias coisinhas aí bacanas desse pedaço aí, Angélica, né? Primeiro que a gente falou várias vezes, né? A natureza é personagem do filme. A gente não tem uma cena do Dersu na cidade, né? Tipo o Crocodilo Dundee mesmo, né? A gente não tem uma cena, porque a cidade não é importante pra história, né? E a gente só tem realmente a vastidão da natureza. A gente não tem uma panorâmica, né? O Dersu observando a cidade, o choque com o urbano. E na cena que o Dersu tá mostrando pro Vova, né? O filho do Arseniev lá, o cajado, né? Da forquilha, os dentes de javali, a garra do lince lá, e conversando sobre as coisas da floresta, tudo o Dersu chama de homem. Coisa que ele sempre fez, né? Ele chama tudo de homem, né? O cajado dele, o javali, os animais, as coisas, as pessoas, tudo pra ele ter a mesma hierarquia. E isso é um elemento interessante do século XIX, que o Jorge Luiz Borges, ele vai resgatar isso. Ele vai fazer, em vários escritos dele, tem aquela enciclopédia chinesa de classificação das coisas, classifica as espécies, os gêneros, biologia você classifica. O Jorge Luiz Borges, ele fala que os chineses, eles têm uma classificação diferente, né? Então, pra eles lá, o cachorro é um cachorro que gosta de comer. Aí você tem o cachorro que está assustado. O cachorro que pertence ao imperador. Você tem uma classificação de coisas totalmente particular. Por quê? É um problema você julgar a outra cultura, né? Você tá chamando de estranho aquela cultura. Você não consegue entrar, ver com os olhos daquela pessoa, né? Aquela cultura. É o estranhamento de um lado e do outro. Tem um olhar exotizante, né? Sobre isso, né? Etnocêntrico, sim. Então, é um olhar antipático, né? Não empático, né? É um olhar que você não respeita a cultura do outro. E aí o estranhamento do Dersu, né? Porque ele classifica as coisas sem hierarquia nenhuma. Tudo é importante pra ele, porque tudo na natureza tá em sintonia, né? Os homens, as coisas, o rio, os animais, né? O sol. Mas aqui tem regras que não fazem sentido nenhum pra ele. E aí tem uma inversão interessante, porque no século XIX, o Ocidente civilizado, industrial, em nome do progresso moderno, julgava a cultura do outro. Não sabia lidar com a cultura do outro. E agora você tem a inversão aí. O Dersu tá sofrendo as consequências de viver com códigos que ele não faz a menor ideia. Tipo também o Kaspar Hauser, que era outro elemento que eu queria falar. É um sujeito totalmente alienígena às regras sociais, que aparece lá na cidadezinha, lá na Europa, né? E é uma criança, né? No caso, o De Souza chamou no começo do filme os soldados urbanos de crianças. Agora, né? Tanto o Kaspar Hauser, né? Que a gente tá falando, mais o próprio Dersu, eles são crianças, porque eles não têm noção nenhuma dos códigos sociais.
né? O Dersu, você não vai comprar lenha não, eu vou cortar lá no meio do parque. Visões que são chocantes pra gente, porque você consegue compreendê-lo, né? Porque se você é autossuficiente numa floresta, você vai ter alimento, você vai ter água, você vai ter sombra. Na cidade é um ambiente muito mais perigoso pra ele, né? Porque a cidade tem regras e tem leis. Imagina, tem um momento que ele fala, conversando com o Arseniev, falando, eu vou colocar minha barraquinha lá pra fora. E o Arseniev fala, não pode, né? E tal, a cidade é cheia de leis, né? E a cidade é muito mais estranha e perigosa ao Dersu. Tem muitas cenas do Dersu, por sinal, nesse final de filme, que você vê ele meio apático, né? Ele na frente de um fogareiro, se aquecendo e apático e triste. Sabe, você vê que ali é uma morte em vida, né? Muito triste. Ele quer atirar na cidade, não pode, né? Porque treinar na cidade é proibido. Eu acho muito bonito em todo o segmento as atuações, porque você vê o Dersu se transformando daquela pessoa vigorosa, aquela tristeza, um estado de depressão mesmo, né? Aquele estado. Eu quando estava assistindo, achei muito bonito o olhar da esposa do capitão, que é outra coisa que poderia ficar meio se não fosse muito bem dirigido, muito bem atuado, poderia ficar estranho na hora, né? Ela explicando, sim. A parte dele falando pro vendedor de água, então, você é um homem mau, você tá cobrando por água que tem no rio, você só pode ser mau. Não... Exatamente, você é mau. A coisa do garotinho. Eu vou chegar pra Sabesp, viu, Thiago? Falar, vocês são maus. Vocês são... Uma boa mesmo. O rapaz da net, meu sinal caiu, seus maus. Vocês querem limitar a franquia, seus maus. E o próprio olhar do capitão, porque ele percebe que o Dersu tá sofrendo, e você percebe, o ator que faz o Arseniev, ele consegue fazer o olhar que você vê que assim, ele tem empatia pelo sofrimento do Dersu e não sabe o que fazer. É até muito interessante que a hora que o Dersu pede pra ir embora, a reação foi muito tensa, porque o menino, obviamente, qualquer criança nessa situação ia ficar a pé da vida, né? Chateado, né? Pô, tal. O herói da vida dele, né? Não, e detalhe, legal, eu gostei do que você falou, que o olhar do Arseniev, ele muda. Ele olha o Dersu também como uma criança, que não consegue se adaptar de jeito nenhum, né, gente? Ele fala, eu vou ficar aqui sentado que nem um pato sufocado em caixa, como é que vocês conseguem viver assim? É o passarinho na gaiola. E o fogo da lareira também tá preso lá, tá o fogo, a chama, né, né que é caótica, livre, tá lá presa na lareira também, né? Muito bacana essa cena. E você vê que até de uma certa forma, quando ele fala pro capitão, a reação dele de subir, eles não falam nada, só sobe, você não sabe o que vai acontecer ali, o que ele vai falar, né? E ele desce contra o rifle. Ele passa a impressão que o capitão tava percebendo que era isso que ia ocorrer, né? Tem a tristeza do afastamento do Dersu, né? Mas ele percebe que o Dersu quer ser livre, ele entende o Dersu naquele momento. Acho muito bonito. A amizade ali. Beleza da amizade, incondicional. O egoísmo de você ter a companhia do lado, mas você sabe que o seu melhor amigo não vai poder ficar do seu lado, porque você tem caminhos de vida diferentes, né? Olha a beleza da amizade. O Dersu, ele tá definhando, né? É o prenúncio do fim, né, de um modo de vida, né? Que é uma vida errante, árdua, não é verdade? Autossuficiente, muito sintonizada com o mundo natural e o mundo animal. Então, ele entende, cara, ele olha pro Dersu e entende, ele fala, o Dersu fala, eu não posso viver aqui, eu vou embora, eu vou voltar pras estepes, né, eu vou encontrar meu caminho, né, e tal, né, vou sobreviver da minha maneira, né. E aí que realmente o Thiago mencionou, o Arseniev dá um rifle super moderno, né, pro Dersu, né, fala, olha, eu quero que você leve então esse rifle aqui, porque então, o melhor que eu tenho pra poder te oferecer nesse momento, né? E ele dá pro Dersu que vai embora. Você tá cego, você tá com a visão ruim, você não vai errar com esse rifle. Ele é o ponta de linha aqui, o melhor que a modernidade, o progresso, a ordem, né? Pode trazer. A criança fica triste pra caramba, né? E o Dersu vai lá pras montanhas, né? E esse é um final até meio súbito, né, gente? Pra vocês foi um pouco súbito? Porque foi quase chocante pra mim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, é quase que imediato, né? O Dersu foi embora, ele já tá recebendo uma notificação, o Arseniev, né, ele recebe uma notificação pra identificar um cadáver. O coração da gente já para naquele momento, como o do Arseniev deve ter parado, né? Você já vê o Arseniev ele seguindo ali pelo local gelado, pra onde tem que fazer a identificação, e ele vê uns homens, né, e ele vê um homem deitado no chão, né, e esse homem deitado e coberto por uma coisa assim de palha, aí ele vai lá e vê aquele montinho lá,
lá, que é o Dersu, e o homem vai fazendo interrogatório, né, perguntando, você sabe o nome dele? Aí ele fala assim, Dersu Uzala. Ele foi localizado porque ele estava com um cartão seu, né, uma identificação sua, ele fala assim, né, então, e é aquela falta de empatia, né, que é uma situação de ausência de empatia muito grande, né, quem é pra eles aquele velhinho, né, caído no chão, é ninguém, né, mas o Arseniev sabe que ele é um grande homem, uma criatura excepcional, incrível, né, então ele tá muito consternado, né, nessa situação. É um final de partir o coração, realmente. E a parábola, né, assim, o moderno, né, ele foi morto no final das contas porque o ladrão queria o rifle, e da mesma forma que o Dersu, assim, essa questão de posses, materiais, isso aí não é importante pra ele, né, da mesma forma que ele deixou o dinheiro com outro moço lá pra guardar, e o moço foi embora e carregou o dinheiro do Dersu, ele, né, deve ter entregue o rifle sem problema nenhum, e o assaltante matou o Dersu. Nossa, é isso que é chocante, não precisava ter feito isso, né, ele entregaria, acho, a arma sem problema nenhum. Cara. Mas aí é uma parábola muito bacana, esse negócio da civilização e da modernidade, né? Aquilo que é moderno, o rifle, ele destrói o passado, né? O civilizado vai destruir o que não é civilizado, né? Aí a gente volta aí ao século XIX aí, né? O Destino Manifesto. Os países imperialistas aí consideravam, né? Quem é inferior, quem não é civilizado, tem que ser destruído. Quem não se adequar à nova ordem tem que ser destruída, né? Da mesma forma hoje, né? Se a gente pensar, né? Como assim você não tem Facebook, você não tem WhatsApp, você não tem celular, né? É a mesma coisa. Sabe, esse negócio que é muito mais do que o material, do que ter coisas e coisas, sabe? Com a natureza selvagem, né? E a vida é muito mais do que isso, né, gente? Não precisa, né? E depois que você comentou da questão do Arseniev, que ele foi uma pessoa preocupada, né, com essa questão dos nativos e tudo mais, você vê como essa cena final não deixa de ser uma descrição do que o Arseniev fez depois, porque a polícia ali tá dando um pouco o caso, só que anotar, ele não dá pra falar rápido, até o cara, eu tenho mais coisa pra fazer, não tô nem aí pra esse velho aí tal, que faleceu. O único que estava se preocupando tanto com a pessoa Dersu, ou como talvez seja uma metáfora para esses povos, para essas etnias que não são necessariamente russas, chinesas, que habitam ali, né, que são expostos pelo homem, é o Arseniev também. Então, de uma certa forma, poeticamente, ele descreve esse ciclo de vida do que o Arseniev fez depois. Quando a gente sabe a história do Arseniev, a luta dele, né, para o reconhecimento de direitos, a história desse povo, é de uma beleza, né, e é trágico. Aí eu volto ao começo, quando eu comentei o destino da esposa e do filho, isso é muito trágico. Olha o resgate que o cinema, né, que as obras culturais podem dar para uma história dessa e mostrar a importância, né, de como é importante você ver o outro e aí você borrar essas linhas divisórias, né, olha só a abertura que o Arseniev teve de tudo, o coração da mente, de abraçar e de tentar entender esse homem nativo que é Dersu Uzala, né. É uma mensagem, é triste, é uma mensagem melancólica, Angélica, mas é lindo. Eu falo, é um dos melhores filmes do Kurosawa que eu assisti. Claro, né? Tem aquele apelo lá dos samurais, as lutas, né? Épicas, o Han. Que eu adoro. Essas adaptações que elas são maravilhosas. Né? Sim. Mas, cara, o Dersu é o que você falou, Angélica. O Thiago também. Ele virou um entrave burocrático, né? Antes ele era peça integrante do ecossistema, ele tava com equilíbrio e harmonia com a natureza. Agora ele atrapalha o progresso, ele atrapalha a modernidade. Os dois homens lá, os funcionários, eles enterram o Dersu rapidinho lá de qualquer jeito, o capitão atônito. Antes pro Dersu até as coisas inanimadas eram repletas de vida. Tudo tinha valor. Era contra o desperdício. Tudo tinha personalidade, já que ele tratava o fogo, o vento, os animais, tudo tinha uma voz própria e única que ele conseguia identificar. Então olha só a diferença da maneira de pensar, né? A burocracia passa a ser mais valiosa, pessoas perdem o valor, né? Ele virou um número. Eu tô atrasado pro meu trabalho, tenho que enterrar esse velho aqui. Ele virou um estorvo, né? Não é mais uma pessoa, virou uma coisa no pior sentido da palavra. E é isso que tá acontecendo. Voltando mais uma vez, né? Pra gente tirar lições pra hoje em dia, né? A desumanização, a coisificação das pessoas.
você parar pra assistir um filme como Dersu Zala e fazer essa análise, sim, por mais idealistas, né, que nós sejamos, a gente compreende, né, o quão animais urbanos nós somos. E vivemos assim, dessa maneira, mas a gente pode tentar suavizar isso daí, trazer um olhar nos olhos do outro, tentar compreender o outro, como a Arseniev fez com o Dersu, né, você ouvir a pessoa. O progresso, sabe, essa palavra progresso, o que é progresso, a gente tem que analisar, gente, porque o que torna esse filme do Dersu Zala excepcional, uma grande obra-prima do cinema, desse diretor maravilhoso, não é nem só a grande identificação que a gente tem com esse homem dito selvagem, né? É a sua filosofia, fazendo a gente questionar essa vida que a gente vive, que é movida pelo dinheiro, erguida pelo concreto, né? Pintado de cinza, né? Pintado de cinza, cobrindo nossos céus, cobrindo nosso sol, impedindo que a gente veja as estrelas. Eu não consigo ver estrelas. Eu lembro que isso daí me deixa muito triste, porque eu sou alguém que para pra olhar estrelas, né? Esse oxigênio da gente que tá viciado, né? Tá cheio de fumaça tóxica, não é verdade? A gente tem que parar pra pensar e reparar nisso daí. Analisar o nosso dia a dia, né, gente? Uma coisa que o filme é fantástico, esse olhar que o Kurosawa coloca na questão. No Ocidente, a gente tem essa dualidade homem e natureza muito forte. A gente acabou criando todo o mito do bom selvagem, né? De um selvagem que não é humano. E aí que tá a questão. É idealizado tudo. Por quê? Se ele é um bom selvagem, idealizado e real, implicitamente eu tô dizendo que a forma que os valores, a forma de vida é impossível para mim, é tão irreal e idealizada quanto ele. Como uma hora o Arseniev fala no filme, Dersu é uma alma encantadora. A gente que assiste tem também esse encantamento, mas ele não perde a humanidade, porque nos momentos que ele sente medo, a gente sente, ele mostra, o ator coloca a vulnerabilidade no olhar em todas as situações, você se identifica em vários momentos. Esse olhar de humanizar essa figura é algo excepcional, porque quando a gente cai no mito do bom selvagem para pensar, e a gente encontra pessoas assim, pessoas simples, com uma sabedoria, mas se a gente joga esse olhar de um bom selvagem, você torna aquilo algo impossível, né? Algo... É verdade. Algo tão mítico que não é real. Você idealiza. É a melhor fuga do pensamento, né? É o romantismo, né? Exatamente. Você romantiza o índio. É um filme, sabe, é maravilhoso, assim. Essa experiência é muito sensacional. Eu peço pra você, ouvinte, se você não assistiu, até porque eu acho que de certa maneira há um diálogo entre um filme e outro, por motivos diferentes, claro, né? Mas assista, por favor, Rapsódia em Agosto, do Kurosawa, que é um filme que ele é um filme também, tem esse negócio do esquecimento, né? Já que ele fala dessa senhora que é uma das sobreviventes da bomba de Hiroshima, né? Então, poxa, é maravilhoso, gente. E a cena do vento, da tempestade também, como elemento de ponto de virada. Como se fosse esquecimento, né? Ela tá sendo carregada pro esquecimento, ela tá lutando contra, né? Segurando aquele guarda-chuva. Espetacular, né? É lindo, assim, gente. Espetacular. A mensagem é importantíssima, né? Não importa o quão você é diferente, o quanto as pessoas são diferentes, né? Uma das coisas mais gratificantes, né? Que, assim, eu tenho 38 anos de vida, né? Uma das coisas mais gratificantes na vida que eu descobri é cultivar amizade, né? E que você faz ao longo da sua jornada, né? Nesse mundo. Você não vai ficar jovem, você não vai ser independente pra sempre, você vai precisar dos outros quando você tiver uma certa idade, né? É impossível ser feliz sozinho, né? Já dizia o outro poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. E uma das coisas que esse filme e a própria possibilidade que a internet possibilita, né? Descobrir amizades pela internet. Poxa vida, Angélica, quantos anos, né? Quantos anos que eu falo com você, né? Poxa vida, o Thiago também. Amizade, gente, é uma espécie de amor. Tem pessoas que eu conheço, assim, às vezes não tô fisicamente perto dessas pessoas. Eu converso, assim, a gente sente que tem uma proximidade muito grande de pensamentos, né, e tal. A gente tem muito a ver, só que, né, a nossa amizade, ela tá à distância, né? Mas nada impede, qualquer hora tem algum pó de breja,
algum coisa, a gente sim. se reúne, né? Também, além dessa questão realmente da interação humana, né, com a natureza, tem a questão da amizade, né? A importância que o Dersu teve na vida do Arseniev foi tão grande que moveu o Arseniev pra continuar esse resgate dessas pessoas, esse estudo etnográfico, né? Isso, e a história de vida desses dois personagens foi fundamental num momento dificílimo também, foi uma lição pro Kurosawa, e ele, já falecido também, o Kurosawa deixou pro mundo essa obra de arte, né, que é um dos melhores filmes dele. As pequenas coisas da vida, as pequenas delicadezas que parece que vão se perdendo, né, assim, né? A gente esquece o ambiente que cerca a gente esquece de observar um pouco, né, parar um pouco, né, prestar atenção no outro, olhar nos olhos, como você falou. A força de uma amizade, né, lição pra vida. Respeito à natureza, formas diferentes de ver e compreender a vida, compreender o mundo. Quem estiver ouvindo, vale muito a pena assistir esse filme, prestar atenção nesses nuances, se envolver com os personagens, porque, como foi falado, ele traz mensagens, traz muitas coisas, traz reflexões, tem metáforas visuais muito bonitas, muito profundas. Pena que ninguém fez um documentário de como que gravaram esse filme, porque quando você pensa que Carraldo fizeram. Lá o do Klaus Kinski. Essa tempestade aí, os caras estão filmando de verdade. Como é que os caras estavam ali se segurando, né? Cara, é impressionante. E nisso, eu acho que faz muito falta esse tipo de olhar como o Kurosawa. Os filmes do estúdio Ghibli, que também tem me parece assim, uma certa sintonia com o Kurosawa nessa temática de natureza, amizade, tudo, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com todos esses elementos, assim, do filme. E pra mim, é um filmaço. Se brincar, vou ver hoje de novo depois. É demais. O segredo tá na simplicidade, né? É uma história simples, sobre uma pessoa aparentemente simples, e a vida não precisa ser complicada, a gente que complica, né? Não, e detalhe, o filme se inicia e termina com a procura do capitão pelo corpo do Dersu, porque ele depois, quando ele retorna, se eu não me engano, ele vai descobrir que houve uma construção de casas, que ele não vai nem mais localizar, né? Isso é um filme maravilhoso, é um filme pra se conversar, é um filme pra se apresentar pros amigos, né? Se você assistiu, apresente, gente. As pessoas têm uma visão do Kurosawa, o homem dos 7 samurais, do Kagemusha, do Han, e esquecem que ele tem uma obra desse tamanho sensacional, né? É maravilhosa e pouquíssimo discutida, gente. Eu acho que falaremos futuramente novamente do Kurosawa, ele merece. Eu vou falar de Dodescaden, só porque as pessoas acham que não é um grande filme. Eu sou apaixonada por Dodescaden, gente. Ótimo. Espetacular também. Outra pessoa de baixo, né, da favela, que não é compreendida, só que aí não é cenário real. É um cenário já de estúdio mesmo, né? Já é outra... Porque o Kurosawa é foda, né? Sejamos sinceros, né? Ele não é só um jeito de fazer filme, né? Não, é toda uma visão. Ele tem uma visão sobre o cinema muito interessante. E é isso, gente. Então, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Foi um papo muito legal, gente. Foi demais conversar com vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui numa tarde dessa, que a gente toma horas da nossa vida falando de coisas maravilhosas. Com um prazer. Adorei, um prazer. muito bom. E te agradeço. Agradeço você, Douglas, Thiago. Douglas, eu quero que você é uma figura conhecida, muito querida, mas eu quero que você tenha a impressão que é o primeiro podcast que alguém escutou da vida. Não sabe nem o que é podcast. Explica para as pessoas, por exemplo, o que é o podcast, esse podcast maravilhoso. Projeto, né, assim, era um bando de maluco carioca, né, que fazia filme trash, fazia filme caseiro, né, e a vida, né, as escolhas, por mais que a amizade seja forte, as escolhas da vida vão levando as pessoas para caminhos diferentes, inclusive, né, família e tal, né, mas o podcast, ele conseguiu reaproximar essa galera que tava dividida, é sério, as pessoas não sabem disso, mas muita gente, a gente já não se falava, e o podcast aproximou muita gente, podcast que fala de filmes toscos, de filmes trash, dessa galera que fazia filme trash, né, do finalzinho dos anos 90, no Rio de Janeiro, né, a gente fala do contexto, por que meu Deus do céu, né, a gente falou do Eles Vivem, e o que tava por trás lá do Eles Vivem. Que maravilhoso esse podcast, sim. Sim, a gente fala de vários filmes que, assim, não estão no mainstream, né, mas é importante falar deles, né, a gente citou rapidinho aí o Roger Corman, a gente fez, e você participou, Angélica, você e o Marcos participaram do programa do Roger Corman, né? A gente recomendou um documentário, lembra? Adorei falar sobre esse documentário do Corman também.
sim, é verdade. É um lado, assim, como o Cine Masmorra também faz um papel importantíssimo desse cinema alternativo, underground, que muita gente não vai ver passar na tela quente, não vai estar no Netflix, não vai ter jeito, né? É importante falar porque justamente a memória, você falar sobre ele, né? Por exemplo, o resgate que o Kurosawa fez, né? Do livro do Arsène Eve, a gente tá falando disso agora, dessa mensagem bonita. Podia ter se perdido se o Kurosawa não tivesse feito filme, né? E o resgate desse filme que o Kurosawa fez há 40 anos, né? A gente tá falando dele agora. Então é importante a gente resgatar essas coisas que não estão na grande mídia mainstream, né? É importante, então, quem tiver interesse, né? Acessem lá o td1p.com ou The Dark One Podcast, né, o podcast, né, e pessoas, precisamos acabar com o egoísmo, né, a gente precisa, nesse mundo, reparar os telhados e deixar para as próximas gerações que chegarem nessa cabana que a gente chama de terra, né, nem que seja um pouquinho de sal, de fósforo, de lenha, porque tá brabo. Adorei tua mensagem, Douglas, muito boa, viu? Boa sacada, lindo. Obrigada, viu, meu amigo? É sempre um prazer gravar com você sabe disso, né? O quanto a sua amizade, olha só, o quanto a sua amizade é importante, inclusive para nos dar força para continuar, viu? Isso é muito importante, um dar força pro outro, né? Com certeza. Obrigada, meu querido. E agradecer também ao meu amigo Thiago de Lima Castro, que é uma pessoa queridíssima, maravilhosa. Eu não sei se você está com algum projeto fora o seu blog, Thiago. Você gostaria de falar um pouquinho pro ouvinte para poder te visitar? Tem o meu blog, né? tianix.wordpress.com, onde eu coloco o texto de... Atualmente, pelo governo do estado de São Paulo, eu estou classificado como trainee de mendigo, né? Porque músico e filósofo, dentro das últimas reformas, Nossa, que absurdo! É verdade. A coisa que uma série de centros musicais sendo desfeitos ao longo do país, a coisa tá... Tempos sombrios realmente chegaram, mais sombrios do que se pensava, né? Mas ali tem textos, às vezes, sobre filme, poesia que eu escrevo, textos de filosofia, né? Tem uns projetos que devem andar agora no segundo semestre e vamos ver. Pelo blog eu vou avisando que vai dando certo. Por favor, ouvinte, siga o nosso amigo Thiago de Lima Castro na rede, confira o seu blog, procure suas participações, ele já participou com a gente aqui algumas vezes. Ele também é uma gema escondida, viu, esse Thiago, viu? Tem que ser redescoberta por você, viu? E é isso, meus amigos, olha, muitíssimo obrigada a você, ouvinte, por curtir o nosso papo aqui, as nossas opiniões. Continue o bate-papo aí nos comentários, na rede, linka a gente, todos os nossos contatos estão bonitinhos aí no post, tá? Se você quiser mandar um e-mail, pra mim, sou eu que faço a conferência dos e-mails, então eu receberei. Você pode mandar um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com ou você menciona lá no Twitter, @masmorra_cast. Então um grande abraço pra você. E olha, assistam os filmes do Kurosawa, que a gente vai continuar fazendo com certeza dentro desse projeto. Um beijo muito grande e até mais. Sim, vamos subir os trilhos, vamos subir a colina. Desçu! Angélica! Thiago! Tchau! Douglas! A gente se reencontra! Vamos ficar chamando um ao outro. Douglas! Thiago! Angélica! Beijo, gente. Até mais. When you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.